Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Rei da Bola. Capítulo 521. A Eurocopa começa, o paradeiro de Lincoln continua um mistério. O técnico da França, Didier Deschamps, estava muito infeliz com o desempenho de seu time. Normalmente calmo, nem ele conseguiu resistir a gritar das laterais dessa vez, pedindo aos jogadores que corressem mais, se movimentassem mais rápido e jogassem com mais intensidade. O que diabos você está fazendo? Se recomponham, seus idiotas. Este é o Stade de France, não o Brasil. O país inteiro está assistindo. Com esse tipo de performance, como vocês podem encarar os fãs, o público? Talvez os gritos de Deschamps tenham funcionado, pois o time francês começou a melhorar. Depois de resistir aos ataques iniciais da Romênia, eles retomaram o controle do jogo. No 52º minuto, a França executou uma jogada suave, com Payet rompendo pela esquerda e dando um passe preciso perto da borda da área de pênalti. Giroud recebeu, mas seu chute para o poste mais distante foi muito fraco e facilmente defendido pelo goleiro romeno. 5 minutos depois, Payet mais uma vez fez um avanço no campo da Romênia. Depois de habilmente desviar de um defensor, ele calmamente passou de volta para Pogba, que avançou e desferiu um chute poderoso. O chute foi perfeito, tanto em termos de potência quanto de precisão. Parecia certo que marcaria, mas quando estava prestes a cruzar a linha, o goleiro romeno fez uma defesa milagrosa, negando a França mais uma vez. Pogba não conseguia acreditar. Ele segurou a cabeça em choque, a boca aberta, quase grande o suficiente para caber um ovo. Quem é esse goleiro? Como ele é tão bom? Ele é até melhor que de Gea, meu companheiro de clube. Nesse ponto, os fãs franceses nas arquibancadas estavam ficando inquietos. Se a França não marcasse logo, eles começaram a temer que pudessem realmente perder a partida. Neste momento crucial, Giroud se destacou. Aos 58 minutos, ele conectou um cruzamento de Payet, cabeceando bravamente a bola para a rede antes que o goleiro romeno em avanço pudesse pará-lo. O placar finalmente estava 1-0 a favor da França. Foi um movimento arriscado de Giroud. Quando ele cabeceou a bola, os punhos do goleiro já estavam balançando em sua direção. Se ele tivesse sido apenas meio segundo mais lento, ele poderia ter sido atingido na cabeça, arriscando ferimentos sérios ou até pior. Com o gol, os fãs franceses deram um suspiro coletivo de alívio. O peso foi tirado de seus corações, e parecia que as coisas estavam finalmente indo do jeito deles. No entanto, seus sorrisos não duraram muito. Apenas 5 minutos depois, no minuto 64, a Romênia lançou um contra-ataque. O lateral esquerdo francês Patrice Evra derrubou Stanciu na área, e o árbitro marcou pênalti. O atacante romeno Stancu calmamente enganou o goleiro francês Hugo Lloris, colocando a bola no canto inferior direito. O placar agora estava em 1-1, e os dois times estavam empatados novamente. Isso deixou a multidão francesa em polvorosa. Alguns fãs xingaram o árbitro por uma má decisão, enquanto outros acusaram os jogadores romenos de mergulhar. Alguns fãs irritados até direcionaram sua frustração para seu próprio time por desempenho abaixo do esperado. Deschamps ficou furioso com o desempenho ruim de seus jogadores e rapidamente fez substituições. Ele tirou os fracos Griezmann e Pogba, colocando Coman e Martial em seu lugar. No entanto, mesmo com as mudanças, o jogo da França não melhorou muito. Conforme o relógio avançava, o placar permanecia 1-1, e os fãs franceses ficaram cada vez mais ansiosos. Alguns até começaram a deixar o estádio mais cedo, decepcionados com o que tinham visto. Quando parecia que a França ficaria no empate com a azarona Romênia, eles encontraram uma oportunidade. No minuto 89, a França organizou outro ataque. Payet, recebendo um passe de Kanté, olhou ao redor e viu que seus companheiros não estavam à altura da tarefa. Então, ele decidiu tomar as rédeas da situação. Após uma rápida olhada na posição do goleiro, ele chutou de fora da área, mirando no canto superior. O chute foi tão repentino que nem o defensor na frente dele nem o goleiro tiveram tempo de reagir. A colocação foi perfeita e quando o goleiro percebeu o que tinha acontecido, era tarde demais para defender. Agite! A bola bateu na rede. Estrondo. O Stade de France explodiu em comemoração. Até o presidente francês François Hollande, que estava sentado ao lado do primeiro-ministro romeno, não conseguiu deixar de se levantar e aplaudir o gol de Payet. Payet instantaneamente se tornou um herói nacional, superando até mesmo nomes como Griezmann e Pogba nos corações do público francês. Alguns clubes da Ligue 1 francesa até começaram a considerar trazer Payet de volta da Premier League para a Liga Francesa durante o verão. Embora o processo tenha sido um pouco acidentado, a França finalmente alcançou o resultado que queria, uma vitória suada de 2-1 sobre a Romênia em casa. Com essa vitória, a França teve um forte começo no torneio. Assim como na fase de grupos da Copa do Mundo, a fase de grupos da Eurocopa envolve 4 times, cada um jogando 3 partidas. Vencer o primeiro jogo deu à França uma vantagem crucial para avançar do grupo. Se eles pudessem derrotar a Albânia, o time mais fraco do grupo, na próxima partida, eles garantiriam uma vaga nas oitavas de final. Logo após o jogo da França, a outra partida do grupo começou. A Suíça, o segundo time mais forte do grupo, garantiu uma vitória apertada de 1-0 sobre a Albânia, graças ao gol de Fabien Sarr no 5º minuto. Com essa vitória, a Suíça agora tinha os mesmos pontos que a França e parecia destinada a ser a maior competição da França pelo primeiro lugar no grupo. A defesa da Suíça era especialmente sólida, e até mesmo os melhores times tinham lutado para derrotá-los. Na Copa do Mundo de 2010, a favorita do torneio, a Espanha, perdeu por 1-0 para a Suíça em uma grande reviravolta. Para a França, derrotar a Suíça não seria uma tarefa fácil. Enquanto o grupo A tinha uma divisão clara entre times fortes e fracos, a situação no grupo B era muito mais complicada. Os 4 times do grupo B eram mais equilibrados, e a Inglaterra era frequentemente ridicularizada como a China da Europa.
devido a desempenhos abaixo do esperado em grandes torneios. Apesar de ser um dos times mais bem classificados, eles eram considerados os mais fracos dos 6 primeiros colocados. No mesmo grupo, Gales, Eslováquia e Rússia eram todos oponentes formidáveis. Gales, em particular, ostentava estrelas como Gareth Bale e Aaron Ramsey, e eles eram capazes de desafiar a Inglaterra pelo primeiro lugar no grupo. No entanto, enquanto a Inglaterra evitasse terminar no fundo do seu grupo, eles tinham uma boa chance de avançar. Diferentemente da Copa do Mundo, a Eurocopa contou com 24 times, e além dos 2 primeiros times de cada grupo avançarem, os 4 melhores terceiros colocados também se classificaram para as fases eliminatórias. Com isso em mente, apenas 8 times seriam eliminados após a fase de grupos. A Inglaterra sabia que se conseguisse vencer apenas uma partida, teria uma boa chance de avançar. No entanto, na partida de estreia contra o time mais fraco do grupo, a Rússia, a Inglaterra desperdiçou sua vantagem, sofrendo um gol nos acréscimos e empatando por 1-1. Como se isso não fosse embaraçoso o suficiente, as coisas pioraram ainda mais quando os fãs entraram em choque. Os torcedores ingleses começaram a provocar os fãs russos depois que seu time assumiu a liderança, apenas para serem humilhados quando a Rússia empatou. O caos se instalou quando os fãs russos retaliaram, e os 2 grupos de torcedores entraram em choque violento. Os torcedores ingleses, em menor número, apesar da vantagem numérica, foram obrigados a recuar pelos russos. A violência não se limitou ao estádio, mas se espalhou pelas ruas de Marselha, onde grandes brigas aconteceram, atraindo atenção internacional enquanto veículos de comunicação do mundo todo corriam para relatar o caos. As autoridades francesas ficaram furiosas e mobilizaram mais de 10.000 policiais para prender os encrenqueiros, detendo milhares em uma repressão massiva. Mas o detalhe mais chocante: dos milhares de presos, 2.000 eram fãs ingleses, enquanto apenas 200 eram russos. Essa estatística causou um grande alvoroço. Como os notórios hooligans ingleses puderam perder tão feio apesar de terem uma vantagem 10 vezes maior? Esses eram realmente os temidos hooligans do futebol inglês dos quais as pessoas tinham ouvido falar? Os organizadores estavam determinados a reprimir tal vandalismo. Se brigas acontecessem em todas as partidas, o torneio seria impossível de correr sem problemas. A UEFA emitiu advertências severas a ambos os países, proibindo os encrenqueiros de comparecerem a partidas futuras e ameaçando tomar medidas legais contra os responsáveis pela violência. Enquanto os fãs ingleses e russos lutavam, Gales e Eslováquia tiveram uma partida ferozmente disputada em campo. Os 2 times estavam empatados no ranking da FIFA 21º e 23º, respectivamente. O país de Gales atacou primeiro, com Gareth Bale marcando no 10º minuto para dar ao seu time uma vantagem de 1-0. A Eslováquia, no entanto, reagiu e empatou no 61º minuto do segundo tempo. Depois de ser rebatido, o país de Gales rapidamente fez uma substituição, trazendo outro atacante para manter a pressão. Essa substituição valeu a pena, já que o substituto Hal Robson-Kanu marcou no minuto 81 para garantir uma vitória de 2-1 para o país de Gales, dando a eles o começo perfeito para o torneio. Parece que o país de Gales pode liderar o grupo B. Sim, o país de Gales pode não ter tantos jogadores estrelas quanto a Inglaterra, mas suas táticas são claras. Eles sabem quem é seu jogador-chave e enquanto confiarem no incrível jogo de ponta de Bale, eles continuarão vencendo. A Inglaterra, por outro lado, parece totalmente desorganizada. Nenhuma estratégia clara. Os fãs não estavam otimistas sobre as chances da Inglaterra nesta Eurocopa. Muitos achavam que chegar às quartas de final seria o melhor que poderiam esperar. Se não liderassem o grupo, poderiam até enfrentar um adversário forte nas oitavas de final e serem eliminados mais cedo. Um time realmente forte não teria tanta dificuldade contra oponentes mais fracos. O desempenho da Alemanha, por exemplo, deu ao time inglês um exemplo claro a seguir. Em 13 de junho, as partidas do grupo C começaram, com a Alemanha derrotando confortavelmente a Ucrânia por 2-0. A Alemanha dominou o jogo, desfrutando de 69% de posse de bola e dando 22 chutes a gol. A Alemanha venceu tão facilmente que nem recebeu um único cartão. Como os fãs alemães disseram, o time nem teve tempo de suar antes de despachar seus oponentes. Não é de se espantar que a Alemanha seja vice-campeã da Copa do Mundo e uma das 3 melhores seleções do mundo. Vê-los jogar é um verdadeiro deleite. Com certeza. Sob a orientação de Joachim Löw, é uma alegria assistir a esta equipe alemã. Olhem para isso. É assim que um verdadeiro time de ponta se parece. França e Inglaterra, afastem-se. Vocês não são verdadeiros concorrentes, são apenas impostores. A diferença entre os times era clara, e os fãs não conseguiam deixar de elogiar a Alemanha enquanto criticavam a Inglaterra e a França. Para eles, os melhores times deveriam dominar oponentes mais fracos como a Alemanha fez. Qualquer coisa menos que isso não era digna de ser chamada de melhor time. Falando em grandes times, depois que os vice-campeões da Copa do Mundo jogaram, os fãs aguardavam ansiosamente a apresentação dos atuais campeões mundiais, a Espanha. A Espanha estava definida para jogar no grupo D, imediatamente após o jogo da Alemanha. Com a partida alemã encerrada, foi a vez da Espanha subir ao palco. Então, você acha que Lincoln vai jogar? Difícil dizer. Não parece provável. Repórteres não o viram treinando com o time espanhol, o que significa que ele ainda não se juntou ao time. Ele pode nem estar na França. Se for esse o caso, a Espanha pode ter problemas nesta partida? Talvez não. O adversário deles é a República Tcheca e embora os tchecos não sejam muito bem classificados, a Espanha deve ter talento suficiente para vencer. Sem Lincoln, o ataque deles pode não ser tão afiado, mas eles ainda devem conseguir vencer os tchecos. Na última Copa do Mundo, a Espanha teve uma média de 3 gols por partida, frequentemente massacrando seus oponentes. A maioria desses gols foi conectada a Lincoln, então, sem ele, restava saber se o ataque da Espanha poderia ser tão eficiente.
Ainda assim, como os fãs haviam apontado, a República Tcheca não era o time mais forte, e era improvável que eles pudessem ameaçar seriamente a Espanha. Isto é, a menos que eles estacionassem um ônibus e se concentrassem inteiramente na defesa, caso em que os problemas de pontuação da Espanha poderiam se tornar mais evidentes. Capítulo 522. Lincoln fica de fora. Espanha luta para vencer. Antes da partida da Espanha, Croácia e Turquia deram início à batalha do grupo D. Logo no primeiro minuto, a Croácia quase marcou. O voleio de Rakitic passou raspando a trave, errando o gol e evitando por pouco um começo dos sonhos para a Croácia. A Turquia não é um time fraco. Na Copa do Mundo de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, eles chegaram às semifinais e terminaram em terceiro lugar. Enfrentando a Croácia, seus concorrentes diretos por uma vaga na fase eliminatória, a Turquia não se intimidou. Eles montaram uma formação 4-1-4-1, claramente pretendendo tirar pontos da Croácia. Apesar da abordagem agressiva da Turquia, a Croácia jogou com precisão calma. Graças ao seu meio-campo forte, a Croácia gradualmente assumiu o controle do jogo após a fase inicial de sondagem mútua entre os dois lados. Mandzukic, Perisic e Brozovic tiveram excelentes chances de marcar, mas nenhum deles conseguiu finalizar. Foi finalmente Modric quem se destacou. No 41º minuto do primeiro tempo, ele capitalizou uma má defesa da Turquia, voleando a bola para o canto inferior esquerdo da rede, quebrando o impasse e colocando a Croácia em vantagem por 1-0. Foi um gol lindo e muito difícil. Inicialmente, o ponta-esquerda da Croácia, Brozovic, tentou cruzar a bola para a área para Mandzukic cabecear para o gol. No entanto, Mandzukic não conseguiu alcançar a bola, e um zagueiro turco a afastou. Infelizmente para a Turquia, a bola caiu bem na frente de Modric. Sem hesitar, Modric deu um voleio poderoso, pegando todos desprevenidos. O goleiro não teve chance, pois a bola voou para a rede. Com a liderança garantida, a Croácia jogou ainda mais confiante, atacando continuamente os pontos fracos da Turquia nos flancos, explorando as vulnerabilidades de seu único volante. Embora a taxa de posse da Croácia tenha sido de apenas 52%, em comparação com os 48% da Turquia, eles superaram a Turquia por uma grande margem. A Croácia fez 19 chutes, 6 dos quais foram no alvo. Se seus atacantes não tivessem desperdiçado tantas oportunidades, eles poderiam ter marcado mais. A Turquia, por outro lado, só conseguiu 9 chutes, com 2 no alvo, representando muito pouca ameaça durante o jogo. Eles não conseguiram atingir os resultados que esperavam. Após garantir a vitória, a Croácia deu um suspiro de alívio. A Turquia era sua principal concorrente para avançar do grupo, e derrotá-la colocou a Croácia em uma posição forte. Se eles pudessem vencer sua próxima partida contra a República Tcheca, eles garantiriam uma vaga na fase eliminatória. Com um pouco de sorte, eles poderiam até tentar tirar pontos da Espanha e competir pelo primeiro lugar no grupo. Para a Turquia, no entanto, o resultado foi desastroso. Sua próxima partida seria contra a atual campeã Espanha. Embora muitos acreditassem que a Espanha havia sido significativamente enfraquecida pela ausência de Lincoln, as chances da Turquia de vencê-los ainda pareciam pequenas. Após a partida entre Croácia e Turquia, ambos os times voltaram suas atenções para o próximo jogo da Espanha contra a República Tcheca. Eles queriam avaliar a força da Espanha e verificar os rumores em torno da potencial ausência de Lincoln. A curiosidade se estendeu além desses dois times. A partida da Espanha contra a República Tcheca atraiu uma multidão enorme, e milhões de pessoas sintonizaram para assistir ao jogo online ou na TV. No campo de treinamento da Alemanha, o técnico Joachim Löw e sua equipe estavam grudados na televisão, assistindo ao jogo atentamente. A atmosfera estava tensa, especialmente para Löw. A derrota da Alemanha para a Espanha na última Copa do Mundo ainda o assombrava e sua equipe, e nos últimos 2 anos, ele havia explorado inúmeras estratégias para derrotar a Espanha e se vingar. Para os alemães, esta Eurocopa tinha 2 objetivos principais. Ganhe o campeonato. Vença a Espanha. Se eles pudessem enfrentar a Espanha na final e se vingar enquanto conquistavam o título, seria a vitória definitiva. Enquanto isso, no campo de treinamento da França, o técnico Didier Deschamps estava fazendo quase a mesma coisa. Em muitos campos de treinamento de seleções nacionais, técnicos e jogadores estavam sintonizados na partida Espanha contra a República Tcheca. Todos os olhos fixos no desempenho da Espanha. Online, os fãs já estavam cheios de especulações. Você acha que Lincoln vai jogar hoje? A potencial aparição de Lincoln foi o tópico mais quente, ofuscando o jogo em si. Alguns fãs acreditaram que ele jogaria, argumentando que os rumores anteriores eram apenas uma cortina de fumaça da Espanha para confundir seus oponentes. Outros estavam convencidos de que Lincoln estava realmente machucado após a final da Liga dos Campeões, que o mundo inteiro viu, e que seria impossível para ele se recuperar em menos de 2 semanas. Nenhum dos lados conseguiu convencer o outro, e a única maneira de descobrir a verdade era esperar o jogo começar. No dia 13 de junho, às 16 horas, a partida da Espanha contra a República Tcheca começou. No entanto, no início do jogo, um fenômeno estranho ocorreu. Os fãs não estavam olhando para o campo. Em vez disso, seus olhos estavam grudados no banco da Espanha. Não só os fãs espanhóis estavam fazendo isso, mas também os fãs neutros e tchecos. O motivo era simples. Lincoln não estava listado na escalação inicial da Espanha. Esperando vê-lo entre os substitutos, os fãs vasculharam o banco da Espanha, examinando cada um dos jogadores sentados ali. No entanto, mesmo depois de vasculhar o banco inteiro, eles não conseguiram encontrá-lo. Finalmente, as câmeras deram zoom em Lincoln, que estava sentado nas arquibancadas, assistindo ao jogo com Pep Guardiola e alguns de seus irmãos mais novos. Vestido casualmente, ele parecia relaxado, ocasionalmente conversando com Guardiola. Quando ele notou as câmeras nele, Lincoln sorriu e acenou para os fãs.
Sua aparição nas arquibancadas, no entanto, confirmou o que muitos temiam. Lincoln perderia a primeira partida da Espanha na Eurocopa. A notícia se espalhou como fogo e, em instantes, Lincoln perde a Eurocopa se tornou o principal tópico de tendência no Twitter. Os repórteres, sem esperar pelo placar final, rapidamente escreveram suas histórias, correndo para ser os primeiros a publicar essa notícia de última hora. As manchetes inundaram. Melhor jogador do mundo perde a Eurocopa. Jogador-chave da Espanha ausente, desastre para os toureiros. Lincoln perde a Eurocopa e abre as portas para um novo campeão. Alguns meios de comunicação, ansiosos por atiçar a polêmica, foram ainda mais longe com suas especulações. Perna de astro do Manchester City pode estar quebrada. Melhor jogador do mundo está arruinado por lesão. A estrela do futebol cai. Talvez nunca mais vejamos o brilhantismo de Lincoln. Esses meios de comunicação tiraram conclusões dramáticas, alegando que a carreira de Lincoln havia acabado devido a uma lesão. Manchetes ainda mais ridículas surgiram. Man City e Lincoln ainda não renovaram. A lenda do City pode ser abandonada? Melhor jogador do mundo perde a esperança. Ele pode se aposentar mais cedo? Ao ver essas manchetes ultrajantes, Lincoln só conseguiu balançar a cabeça em descrença. Perder uma partida foi o suficiente para a mídia declarar sua carreira morta. Enquanto isso, Lincoln, ainda alheio à agitação, sentou-se nas arquibancadas e conversou com Guardiola. Por que Del Bosque não deixou você jogar? Perguntou Guardiola. Como treinador e pai adotivo de Lincoln, Guardiola conhecia sua situação melhor do que ninguém. Embora parecesse difícil de acreditar, depois que a equipe médica do Manchester City o examinou minuciosamente, eles confirmaram que a lesão de Lincoln não era séria. Ele precisava de apenas 1 ou 2 semanas de descanso antes de retornar aos treinos e jogos. Tanto Lincoln quanto o Manchester City informaram a seleção espanhola sobre isso, mas Del Bosque ainda decidiu não deixá-lo jogar, nem mesmo como substituto. Del Bosque tinha 2 razões para essa decisão. Primeiro, dar a Lincoln o máximo de descanso possível, garantindo que ele estivesse totalmente recuperado. Segundo, usar a especulação da mídia para pegar os oponentes desprevenidos. O primeiro oponente da Espanha não era particularmente forte, então havia uma boa chance de que eles pudessem vencer sem Lincoln. Se a Espanha conseguisse vencer, suas chances de avançar do grupo seriam altas. Nesse caso, Del Bosque poderia manter Lincoln como uma arma secreta, revelando-o apenas nas fases eliminatórias para pegar os oponentes de surpresa. É claro que se a Espanha perdesse a primeira partida ou fosse derrotada pela Turquia na segunda, Del Bosque não teria escolha a não ser jogar seu as mais cedo. Depois de explicar o plano de Del Bosque para Guardiola, Pepe assentiu. É uma abordagem cautelosa, mas sem você, o time vai jogar um futebol feio. A previsão de Guardiola se mostrou precisa. A Espanha jogou uma partida realmente feia. Apesar de escalar uma escalação com força total, menos Lincoln, o ataque da Espanha foi completamente ineficaz. Graças ao seu meio-campo forte, a Espanha controlou o jogo, mantendo 72% de posse de bola e completando surpreendentes 729 passes com uma taxa de sucesso de 89%. Apesar de seu domínio, a Espanha conseguiu apenas 18 chutes, com apenas 4 no alvo. A República Tcheca, com apenas 4 chutes, teve 3 no alvo, tornando a partida surpreendentemente equilibrada em termos de chances perigosas. Os fãs espanhóis nas arquibancadas ficaram incrédulos. Este é o time imparável que lembramos? Como eles acabaram tocando desse jeito? Mesmo depois de apenas um jogo, os fãs espanhóis já sentiam falta de Lincoln. Com ele em campo não havia como a Espanha ter sofrido tanto assim. Enquanto isso, os fãs tchecos ficaram nervosos enquanto os atacantes espanhóis continuavam disparando chutes imprecisos. A mira inconsistente deles tornou impossível para o goleiro tcheco, a lenda do Chelsea Petróleo Cech, prever para onde o próximo chute iria. No começo, Cech tinha sido cauteloso, sabendo da reputação formidável da Espanha. Mesmo sem Lincoln, a Espanha estava cheia de jogadores estrelas. Mas depois de suportar a barragem não confiável de chutes da Espanha, Cech não estava mais preocupado. É isso? Esse é o nível da Espanha? Eu poderia fazer melhor que os atacantes deles. Frustrado pela incapacidade de seu time de romper, Del Bosque começou a fazer substituições. Ele substituiu Morata, Nolito e Fabregas, reorganizando completamente o ataque da Espanha. Mas os substitutos não se saíram melhor. Eles continuaram passando a bola sem parar, falhando em penetrar na defesa tcheca. Foi somente em uma oportunidade de bola parada no minuto 87 que a Espanha finalmente quebrou o impasse. O zagueiro central Piqué cabeceou a bola para a rede, garantindo uma vitória suada de 1-0 para a Espanha. Torcedores, tanto espanhóis quanto neutros, deixaram o estádio resmungando. Viemos esperando assistir a um futebol de alto nível, e foi isso que nos aconteceu? Parecia mais uma competição de culinária do que uma partida de futebol. Embora a reputação da Espanha como campeã reinante ainda tivesse peso, sua performance real era difícil de assistir. Foi ainda pior do que a exibição nada impressionante da França na partida de abertura. Pelo menos o gol da vitória da França foi marcado por um atacante. A Espanha precisava de um zagueiro para salvá-los. Que decepção! Como esperado, após a partida, a internet e a mídia foram inundadas com dúvidas sobre as chances da Espanha. Alguns foram rápidos em descartá-las completamente. Declaro a Espanha fora da Eurocopa. Eu concordo. Com a forma como a Espanha está jogando, não tenho certeza se eles conseguem vencer a Croácia. A Croácia é forte e a Espanha pode realmente perder. Se a Espanha não ficar em primeiro no grupo, eles estarão em sérios apuros na fase eliminatória. Esse sentimento foi amplamente compartilhado, e até mesmo treinadores e jogadores de outras equipes, depois de assistir ao desempenho da Espanha, sentiram que tinham uma chance real. O próximo adversário da Espanha, a Turquia, parecia ter encontrado uma nova esperança de avançar.
Capítulo 523. Plano de Del Bosque. Apesar das duras críticas do mundo exterior, o técnico da Espanha, Vicente Del Bosque, estava surpreendentemente de bom humor. Quem se importa se o jogo foi feio? A questão é, ganhamos ou não? Na coletiva de imprensa após a partida, Del Bosque expressou sua satisfação com o desempenho da equipe e pediu ao público que desse mais tempo e paciência aos jogadores mais jovens. Morata e Nolito não tiveram um bom desempenho, mas não é porque lhes falta habilidade. Acho que é devido à inexperiência deles em grandes torneios. Espero que as pessoas não sejam muito duras com eles e, em vez disso, ofereçam mais compreensão e apoio a esses jovens jogadores. No entanto, os jornalistas não estavam acreditando. Eles não estavam interessados em ouvir sobre Morata ou os outros, eles queriam saber sobre Lincoln. Del Bosque sabia muito bem o que os repórteres queriam, mas ele gostava de brincar com eles. Quanto mais eles queriam saber, menos ele estava inclinado a revelar. Em vez disso, ele divagou sobre sua filosofia de construção de equipe, relembrou a história gloriosa do time e sonhou com um futuro brilhante. Por fim, os repórteres não aguentaram mais e interromperam seu longo monólogo, indo direto ao ponto. Senhor Del Bosque, o senhor incluiu Lincoln no elenco de 23 jogadores da Espanha, mas ele não apareceu em campo hoje. Ele nem estava no banco. É verdade, como os rumores sugerem, que ele está machucado e não pode jogar. Del Bosque olhou para o repórter, ele era espanhol, fazendo a pergunta que a maioria dos fãs espanhóis estava ansiosa para ter uma resposta. Para aliviar as preocupações dos fãs em casa, Del Bosque finalmente respondeu diretamente. Lin está bem. Ele está pronto para jogar sempre que precisarmos dele. Às vezes, dizer a verdade não é o suficiente, e essa foi uma dessas vezes. Os jornalistas não acreditaram em uma palavra do que Del Bosque disse. Um repórter francês continuou perguntando. Se for esse o caso, por que você não o escalou hoje? Sem Lincoln, a Espanha perdeu completamente seu domínio e quase não conseguiu vencer a República Tcheca. Del Bosque franziu a testa ligeiramente, claramente incomodado com a pergunta. Os comentários do repórter pareciam projetados para semear discórdia entre Lincoln e o resto do time espanhol. Não acho que a República Tcheca seja um time fraco. Na verdade, eles jogaram muito bem e são um time que merece respeito. Del Bosque aproveitou a oportunidade para bajular seus oponentes tchecos, elogiando sua força e, ao mesmo tempo, sutilmente fazendo o repórter francês parecer mal por menosprezar o time tcheco. Como esperado, o técnico tcheco sorriu com os comentários de Del Bosque. A Espanha, afinal, foi classificada em primeiro lugar no ranking mundial da FIFA por 6 anos consecutivos, uma força dominante no futebol mundial. Del Bosque, tendo liderado seu time para 2 Copas do Mundo, um campeonato europeu e uma Copa das Confederações, era considerado um dos melhores técnicos do mundo. Ganhar tal reconhecimento de um oponente tão poderoso era um ponto de orgulho para a equipe tcheca. Enquanto isso, o repórter francês recebeu um olhar frio do técnico tcheco por sua arrogância. Além disso, decidi descansar Lincoln porque ele jogou mais partidas do que a maioria dos outros jogadores do clube, então estou dando a ele mais tempo para se recuperar. Não é como os rumores sugerem, devido a uma lesão. Del Bosque, uma velha raposa astuta, habilmente usou a pergunta do repórter francês para reforçar a percepção do público de que Lincoln estava ferido. Ele sabia que quanto mais negasse, mais as pessoas acreditariam nos rumores de ferimento. E com certeza, uma vez que o conteúdo da coletiva de imprensa foi relatado, ninguém acreditou nas palavras de Del Bosque. Todos presumiram que ele estava mentindo. Se Lincoln estivesse realmente em forma para jogar, por que Del Bosque não usaria? Mesmo que não como titular, tê-lo no banco teria sido um grande impulso moral para o time, tranquilizando os jogadores e dando a eles mais confiança. Mas Del Bosque não fez isso, o que levou a apenas uma conclusão. A lesão de Lincoln devia ser séria, impedindo de jogar. Com essa conclusão em mente, a percepção da Espanha mudou completamente. Não mais vista com medo e reverência, a Espanha se tornou alvo de ridículo, pessoas ansiosamente esperando para ver se o outrora poderoso touro cairia. Para aqueles que ainda estavam em cima do muro, todos os olhos se voltaram para a segunda partida da Espanha. Se Lincoln não jogasse naquela partida, eles acreditariam totalmente nos rumores e parariam de considerar a Espanha como uma séria concorrente ao campeonato europeu. Del Bosque, satisfeito com a reação do público, também não tinha intenção de escalar Lincoln na segunda partida. Afinal, contanto que continuassem vencendo, não havia necessidade de mudar nada. Com base no desempenho da Turquia em seu primeiro jogo, Del Bosque até pensou que eles poderiam ser mais fáceis de enfrentar do que a República Tcheca. Embora o time tcheco não fosse forte, eles conheciam seus limites e adotaram uma estratégia de contra-ataque altamente defensiva. Enquanto a Espanha acabou vencendo, os tchecos defenderam bem, resistindo até o minuto 87 antes de sofrerem gols. A Turquia, por outro lado, parecia não saber seu lugar. Em seu primeiro jogo, eles subestimaram a Croácia, tentaram enfrentá-la de igual para igual e foram derrotados. Tendo já perdido uma partida, a Turquia não podia se dar ao luxo de outra derrota. Del Bosque esperava que eles viessem atacando. O principal problema da Espanha era sua falta de poder de fogo na frente. O sistema de ataque do time foi construído em torno de Lincoln, e sem ele, os jogadores estavam perdidos, incapazes de executar efetivamente. Dito isso, a defesa da Espanha ainda era sólida. A Turquia teria dificuldades para passar. Se a Turquia pressionasse para frente, eles deixariam espaço atrás para a Espanha contra-atacar. Em suma, a escalação e o estilo atuais da Espanha não tinham medo de oponentes que atacavam, mas lutavam contra times que recuavam e defendiam. Mesmo times mais fracos como a República Tcheca ou a Turquia poderiam causar problemas se estacionassem um ônibus. Então, com Lincoln não jogando, ele tinha mais tempo livre. Aproveitando a oportunidade, ele foi para Lyon para assistir a Bélgica enfrentar a Itália, um confronto entre os Red Devils e os Azzurri. Como potência crescente do futebol europeu, a Bélgica melhorou significativamente nos últimos anos, subindo para o 3º lugar no ranking mundial.
logo atrás da Espanha e da Alemanha. A Itália, por outro lado, caiu para o 12º lugar após desempenhos decepcionantes em 2 Copas do Mundo consecutivas. Com base no ranking da FIFA e na força do elenco, a Bélgica parecia ser a favorita. Afinal, eles ostentavam estrelas como De Bruyne, Hazard, Witsel e Fellaini, formando um dos meio-campos mais impressionantes do torneio, atrás apenas da Espanha. No entanto, ter uma escalação chamativa nem sempre se traduz em sucesso. O ataque da Bélgica não tinha clareza. De Bruyne e Hazard tinham a capacidade de liderar o ataque, mas o time não tinha definido claramente qual dos dois deveria assumir esse papel. Sem papéis claros, eles acabaram neutralizando a eficácia um do outro. Em contraste, o experiente técnico da Itália, Antonio Conte, reconheceu o meio-campo fraco de seu time e escolheu focar nas alas, especialmente no flanco esquerdo. Ao fazer a transição da defesa para o ataque, os meio-campistas da Itália simplesmente passavam a bola para os pontas e os deixavam fazer o trabalho. A Itália jogou com uma formação 3-5-2, enfatizando o jogo de ponta. No ataque, os alas eram apoiados por meio-campistas como Giaccherini e Parolo, que faziam corridas sobrepostas para esticar a defesa da Bélgica. No 32º minuto do primeiro tempo, a Itália capitalizou um lapso defensivo da Bélgica na ponta. O meio-campista Giaccherini encontrou espaço e disparou um chute de longa distância que passou por Courtois, fazendo 1-0 para a Itália. Courtois fez um mergulho desesperado, mas era tarde demais. Assim que a Itália assumiu a liderança, todos sabiam o que fariam em seguida: sentar e defender. Como verdadeiros crentes na filosofia 1-0 e já conhecidos por sua disciplina defensiva, os italianos se fortaleceram na defesa. Após o gol de Giaccherini, Conte imediatamente ordenou que o time recuasse, compactando as linhas e garantindo superioridade numérica em área-chave para sufocar o ataque da Bélgica. Além disso, Conte instruiu seus atacantes a assediar os defensores da Bélgica, dificultando a construção de ataques, especialmente mirando De Bruyne para limitar seus passes perigosos. A Bélgica dominou a posse de bola com quase 70% e teve 18 chutes, mas seu ataque foi incrivelmente ineficiente. Para piorar a situação, aos 59 minutos, Romelu Lukaku inadvertidamente bloqueou um dos chutes de Bruyne, piorando ainda mais a situação para a Bélgica. Nos acréscimos, a Itália marcou novamente, selando a vitória por 2-0. O tão aguardado confronto vermelho versus azul terminou com o triunfo da Itália. Como uma das favoritas para vencer o torneio, o desempenho da Bélgica em sua primeira partida foi decepcionante. No papel, seu time era excepcional, mas em campo, eles estavam longe de serem coesos. Descobrir como tirar o melhor de Hazard e De Bruyne foi a maior dor de cabeça do técnico belga Mark Wilmots. Após o jogo, Lincoln enviou uma mensagem a De Bruyne, oferecendo seu apoio. De Bruyne havia passado por uma partida frustrante, não apenas tendo um chute bloqueado por seu próprio companheiro de equipe, mas também se sentindo ineficaz em geral. A mídia frequentemente comparava Hazard a Messi e Lincoln, mas De Bruyne não conseguia entender porque ele e Hazard não tinham química em campo. Com a partida entre Bélgica e Itália concluída, todos os 4 principais favoritos para vencer o torneio já haviam jogado suas primeiras partidas. Espere, onde fica a Holanda, você pergunta? Bem, a Holanda teve uma campanha de qualificação desastrosa. Eles foram derrotados 2 vezes pela Islândia, um país com uma população de apenas 300 mil. Então eles também foram derrotados 2 vezes pela República Tcheca e massacrados pela Turquia. De 10 jogos, eles só conseguiram 4 vitórias, contra o Cazaquistão e a Letônia, os times mais fracos do grupo. Dadas as performances tão ruins, não foi surpresa que eles não tenham chegado ao campeonato europeu. Não é incomum que times menores consigam surpreender potências tradicionais do futebol, mas é raro que um time como a Holanda seja constantemente derrotado por times mais fracos. Com o fim das partidas do Grupo E, o próximo era o Grupo F, onde Portugal jogaria. Apesar de ter Cristiano Ronaldo, o mundo não estava muito otimista sobre as chances de Portugal vencer o torneio. O início de Portugal também não foi promissor. Eles empataram por 1-1 com a Islândia na primeira partida. Embora a Islândia tenha derrotado a Holanda 2 vezes nas eliminatórias, a maioria das pessoas ainda os via como um time fraco. Afinal, como um país com apenas 300 mil habitantes poderia produzir um time de futebol de ponta? A diferença no valor de mercado entre os dois times também era impressionante. O jogador mais valioso da Islândia, o meio-campista Gylfi Sigurdsson, valia 10 milhões de euros, e ele jogou pelo Swansea. A maioria de seus companheiros de equipe valia menos de 3 milhões de euros, com alguns avaliados abaixo de 300 mil euros. A seleção da Islândia foi de longe a mais barata do torneio. No entanto, por meio do trabalho em equipe, da coragem e do profundo entendimento do jogo um do outro, a Islândia conseguiu nivelar o campo de jogo. Depois de ganhar um ponto suado contra Portugal, a Islândia de repente teve um vislumbre de esperança de avançar para as fases eliminatórias. Tudo o que precisavam era de uma vitória em seus próximos 2 jogos para garantir a progressão. Dito isso, não seria fácil para eles vencerem esses jogos, dada a força dos adversários restantes. Lincoln também assistiu a Portugal versus Islândia. Historicamente, Portugal venceu esta edição do Campeonato Europeu, embora poucos tivessem fé neles no início. Olhando para trás, o caminho de Portugal para a vitória parecia quase mágico. Se a memória de Lincoln não estava errada, Portugal empatou no jogo seguinte contra a Áustria e na última partida da fase de grupos, empatou novamente com a Hungria. Com 3 empates seguidos, Portugal avançou para as oitavas de final com apenas 3 pontos e uma diferença de 0 gols. Eles terminaram em terceiro no seu grupo, passando junto com a Irlanda do Norte do grupo C. Albânia e Turquia, ambas com 3 pontos, foram eliminadas devido ao saldo de gols inferior. Portugal ganhou o apelido de Rei dos Empates durante o torneio, empatando 6 de 7 partidas no tempo regulamentar. No entanto, a resiliência de Portugal foi impressionante.
Nas oitavas de final, eles venceram a Croácia na prorrogação e, na final, fizeram o mesmo com a França, garantindo seu primeiro grande troféu internacional. Mas Lincoln tinha a sensação de que Portugal talvez não conseguisse repetir o milagre desta vez. Se a Espanha terminasse no topo do seu grupo, seu adversário nas oitavas de final seria Portugal. Capítulo 524. Espanha vence por 3-0, as táticas de Del Bosque funcionam. No dia 15 de junho, começou a segunda rodada da fase de grupos da Euro 2016. O início lento da França continuou, enquanto eles lutavam contra a Albânia, o time mais fraco do grupo. Apesar de dominar, eles não conseguiram marcar nos 90 minutos do tempo regulamentar. Giroud até acertou a trave uma vez. Quando todos pensavam que seriam mantidos em um empate, a França de repente ganhou vida nos acréscimos. Griezmann e Payet marcaram 2 gols rápidos, deixando tanto o time albanês quanto os fãs em choque. Se eles tinham esse tipo de força, por que esperar até o último minuto para mostrá-la? Embora não tenha sido uma vitória bonita, a França garantiu sua segunda vitória e com Suíça e Romênia jogando para um empate. A França garantiu o primeiro lugar no grupo e se classificou para as oitavas de final mais cedo. Agora eles poderiam começar a pensar em seus potenciais oponentes. O time inglês também mostrou alguma melhora em sua segunda partida, onde derrotou Gales por 2-1 em um clássico do Reino Unido. Bale marcou primeiro, mas Ward e Sturridge encontraram a rede para a Inglaterra, dando a eles a vitória. Parece que a Inglaterra pode ter dificuldades em torneios internacionais, mas sabe como lidar com rivalidades domésticas. Após derrotar seu concorrente mais forte, o país de Gales, a Inglaterra liderou o grupo B com 4 pontos. No entanto, o país de Gales e a Eslováquia tinham 3 pontos cada, então a Inglaterra não podia relaxar ainda. Para garantir seu avanço, eles precisavam de pelo menos um empate contra a Eslováquia na próxima rodada. Se perdessem, poderiam cair para o terceiro lugar e depender de outros resultados do grupo para se classificar. No grupo C, a Alemanha enfrentou a Polônia. Apesar de ter a vantagem, a Alemanha bateu em uma parede de tijolos. A Polônia, apesar de dominada, segurou com uma defesa forte, e nenhuma das equipes conseguiu marcar. A partida terminou empatada em 0-0, e ambas as equipes saíram com um ponto. Com 4 pontos cada, a Alemanha liderou o grupo graças a uma melhor diferença de gols. Ambas as equipes tinham uma chance sólida de avançar para as oitavas de final. Quando chegou a hora do grupo D, todos os olhos estavam voltados para a Espanha mais uma vez. Embora a maioria das pessoas acreditasse que Lincoln não jogaria, alguns fãs esperançosos ainda se agarravam à chance de que ele pudesse aparecer na escalação inicial ou pelo menos no banco. Mas eles ficaram decepcionados. Mais uma vez, Del Bosque não incluiu Lincoln no time. Com isso, os fãs foram forçados a aceitar as notícias da mídia. Lincoln realmente sentiria falta da Eurocopa. O técnico da Turquia, feliz por Lincoln não estar na escalação da Espanha, manteve-se firme em seu plano original, optando por uma formação 4-3-3 para enfrentar a Espanha. Era exatamente isso que Del Bosque esperava. Se a Turquia quisesse atacar, a Espanha ficaria mais do que feliz em responder. Nesta partida, a Espanha parecia um time completamente diferente, especialmente os atacantes, que pareciam ter encontrado sua forma da noite para o dia. Eles finalmente sabiam como marcar. No 34º minuto do primeiro tempo, após uma sequência de passes lindos, o ataque da Espanha mudou para a ala esquerda. Nolito driblou até a linha de fundo e fez um cruzamento perfeito. Um zagueiro turco cometeu um erro crucial, errando o cabeceio, permitindo que Morata avançasse e cabeceasse a bola para a rede. 1-0 para a Espanha. Com o ânimo elevado, a Espanha aumentou a pressão sobre a Turquia. À medida que os turcos ficavam mais frustrados e desesperados, sua defesa começou a vacilar. Apenas 2 minutos após o primeiro gol, outro erro defensivo ocorreu. O zagueiro turco Topal tentou cabecear a bola para longe, mas só conseguiu passá-la diretamente para Nolito, que, chocado com o presente, rapidamente se recompôs e colocou a bola no canto inferior. 2-0 para a Espanha. Os gols rápidos seguidos abalaram severamente o moral da Turquia. O técnico deles estava andando de um lado para o outro nas laterais, gritando instruções freneticamente, mas não adiantou. No segundo tempo, a Turquia fez algumas mudanças, trazendo Nuri Sahin, do Dortmund, para substituir Hakan Çalhanoğlu, do Leverkusen. No entanto, a substituição teve pouco efeito. Sahin, não mais a estrela jovem e brilhante que já foi, não conseguiu virar o jogo. No 48º minuto, a Espanha produziu outra bela jogada. Iniesta recebeu um passe de Busquets, evitou um desafio e avançou. Percebendo uma brecha na defesa da Turquia, ele enfiou uma bola precisa para Alba, que estava avançando para a área. O goleiro turco correu para fechar o ângulo, mas Alba, em vez de chutar, desinteressadamente passou a bola pelo gol para Morata, que a tocou na rede vazia. 3-0 para a Espanha. Com isso, a Espanha ampliou sua liderança, e Morata completou sua dobradinha na Euro. Após marcar seu segundo gol, Morata estava em êxtase. O peso das críticas externas o estava esmagando, e ele começou a duvidar de sua própria habilidade. Seu agente também lhe disse que os olheiros do Real Madrid estavam observando suas performances, avaliando se o trariam de volta da Juventus. Não impressionar nesta partida poderia significar que ele perderia sua chance de retornar ao Bernabéu. Depois de ser duramente criticado por sua fraca exibição na primeira partida, os 2 gols de Morata o transformaram em um herói. Muitos fãs espanhóis agora o viam como o novo salvador do time, esperando que ele pudesse levar a Espanha a uma nova glória na ausência de Lincoln. Alimentado pelos aplausos dos fãs e seu desejo de impressionar o Real Madrid, Morata se tornou o jogador mais energético em campo. Mesmo depois de marcar 2 gols, ele não estava satisfeito e continuou lutando por cada bola, esperando garantir um hat-trick. Aos 49 minutos, ele chegou perto, cabeceando a bola para fora do gol.
Aos 64 minutos, a Espanha ganhou uma falta, mas o chute de Ramos bateu na barreira e saiu para escanteio. Morata e Ramos pularam para disputar a bola, mas nenhum deles conseguiu o toque decisivo. No minuto 68, Morata teve sua melhor chance de completar o hat-trick. A jogada de passe da Espanha encontrou Iniesta, que passou a bola para Morata. Mas em sua ânsia, Morata deu um chute longo em vez de continuar sua corrida, e o goleiro turco defendeu. Depois disso, Del Bosque decidiu fazer algumas substituições. David Silva e Cesc Fabregas foram retirados, sinalizando que a Espanha estava pronta para navegar rumo à vitória. Sem o apoio do meio-campo, Morata e Nolito tiveram menos oportunidades, e o placar permaneceu 3-0 até o apito final. A Espanha, apesar de estar sem seu jogador-chave Lincoln, garantiu vitórias consecutivas e se classificou para a fase eliminatória com um jogo de sobra. Embora marcar 3 gols possa ter sido rotina para a velha Espanha, para este time, sem Lincoln, foi uma conquista impressionante. Na verdade, foi a maior margem de vitória até agora no torneio. A maioria dos times na Euro era forte, tornando raras as grandes margens de gols. Em torneios de prestígio como a Euro e a Copa do Mundo, a competição era frequentemente muito mais acirrada do que em torneios de clubes como a Liga dos Campeões. No futebol de clubes, os jogadores são essencialmente funcionários, fazendo seu trabalho pelo seu salário. Somente quando títulos ou honrarias estão em jogo, os treinadores precisam motivá-los com incentivos extras. No entanto, em torneios de seleções nacionais como a Euro ou a Copa do Mundo, os jogadores são movidos pelo orgulho nacional. Eles não precisam de motivação extra para dar tudo de si, eles já vêm animados. É por isso que muitos fãs acham torneios internacionais menos divertidos, há menos gols e mais batalhas físicas. A intensidade defensiva é alta, dificultando a pontuação, diferentemente de partidas de clubes, onde os gols são muito mais frequentes. Outro problema é que as seleções nacionais não têm tanto tempo para treinar juntas, então sua química e coesão não são tão boas quanto as dos clubes. Para combater isso, muitas seleções nacionais adotam os sistemas de certos clubes. Por exemplo, a Espanha frequentemente confiava na estrutura de meio-campo do Barcelona, e a Itália confiava na escalação defensiva da Juventus. Enquanto a Espanha estava ocupada derrotando a Turquia, boas notícias chegaram de outra partida. A Croácia, apesar de estar liderando por 2-0, empatou em 2-2 com a República Tcheca após um empate no último minuto. Esse resultado significou que a Espanha precisava apenas de um empate contra a Croácia no próximo jogo para garantir o primeiro lugar no seu grupo. Após a vitória sobre a Turquia, Del Bosque estava se sentindo confiante. Ele elogiou seus jogadores mais uma vez. Quando perguntado sobre Lincoln, Del Bosque repetiu sua resposta habitual. Lin está pronto para jogar sempre que precisarmos dele. Mas a essa altura, a maioria das pessoas já havia parado de prestar atenção nessa frase. Parece que subestimamos a força da Espanha. Mesmo sem Lin, eles ainda têm um time muito forte, e esses jogadores de ponta nunca devem ser menosprezados. Morata não é tão ruim quanto pensávamos. Seu desempenho ruim no primeiro jogo pode ter sido apenas um dia ruim. As críticas à Espanha online começaram a desaparecer, substituídas por comentários mais positivos. É o padrão usual com alguns fãs: ganhe, e eles vão te elogiar, perca, e eles vão te atacar. Nas partidas seguintes dos grupos EIF, Itália e Bélgica venceram seus jogos. A Itália garantiu sua segunda vitória e se classificou para a fase eliminatória com um jogo de sobra. A vitória da Bélgica os levou a 3 pontos, aumentando suas chances de avançar. Uma vitória contra a Suécia na próxima partida os classificaria. Suécia e Irlanda, com apenas um ponto cada, precisariam lutar muito na última partida para ter alguma chance de avançar. O grupo F, por sua vez, era intrigante. Ambas as partidas da segunda fase terminaram empatadas. Portugal e Áustria empataram sem gols, enquanto a Hungria empatou por 1-1 com a Islândia. Esses resultados beneficiaram a Hungria, que agora tinha 4 pontos. Um empate no próximo jogo garantiria sua qualificação, e eles ainda tinham uma chance de liderar o grupo. Os outros 3 times, Portugal e Islândia com 2 pontos cada, e Áustria com apenas 1, precisariam ir com tudo em seus jogos finais para ter alguma esperança de progredir. Portugal, em particular, enfrentava a possibilidade real de eliminação caso empatasse com a Hungria. Isso alimentou ainda mais críticas a Cristiano Ronaldo. Embora o time de Portugal não fosse tão forte quanto times como Alemanha, França ou Espanha, eles não eram fracos o suficiente para lutar tanto. Ronaldo não conseguiu marcar gols em 2 partidas, levando muitos a questionar sua forma. Na idade dele, este pode muito bem ser seu último campeonato europeu. Quando o próximo chegar, ele terá 35 anos, e não está claro o quanto de sua habilidade e forma permanecerão. Se ele não aproveitar essa oportunidade para lutar por um bom resultado, talvez nunca mais tenha outra chance. Cara, quando se trata de títulos de seleção, Ronaldo e Messi realmente são únicos. Portugal é fraco no geral, mas a Argentina não. Messi só teve azar, ou um técnico ruim como Maradona, ou oponentes difíceis como a Espanha ficaram no seu caminho. Se as estrelas tivessem se alinhado um pouco melhor, ele poderia ter levantado a Copa do Mundo agora. Quanto a Portugal, não há muito que Ronaldo possa fazer. Claro, ele não tem sido ótimo, mas olhe para Ibrahimovic, ele também não carregou a Suécia. O futebol moderno é um jogo de equipe. Nenhum jogador pode ganhar tudo sozinho. Ainda assim, algumas pessoas não estavam prontas para aceitar isso. Afinal, havia um jogador no mundo que poderia mudar o resultado de um jogo sozinho. À medida que a fase de grupo se aproximava do fim, os principais candidatos ao título da Euro 2016 começaram a surgir. Neste ponto, parece que Espanha, Alemanha e França são os principais concorrentes. Os outros times não têm muita chance. Você realmente vai deixar a Itália de fora? Não se esqueça da poderosa Inglaterra, ainda estamos invictos. Esse comentário fez todo mundo rir, e a internet de repente se encheu de brincadeiras animadas e alegres.
Capítulo 525. Batalha pelo topo, Espanha contra Croácia. Treinador, eu quero jogar. Antes da terceira partida da fase de grupos entre Espanha e Croácia, Lincoln abordou Bosque e pediu para jogar. Sem hesitar, Bosque rejeitou imediatamente o pedido. Não, absolutamente não. Fazendo pouco mais de 20 dias desde a final da Champions League. Você ainda deve estar cansado. Você precisa de um descanso adequado, para estar pronto para partidas mais importantes mais tarde. Lincoln suspirou. Treinador, já descansei o suficiente. Mas Bosque balançou a cabeça vigorosamente. Não, você não fez isso. Então, tudo bem, eu não vou jogar. Mas você pode pelo menos me colocar na lista? Eu vou ficar no banco, sugeriu Lincoln. Depois de pensar por um momento, Bosque percebeu que a ânsia de Lin em jogar não era necessariamente uma coisa ruim. Constantemente segurá-lo poderia diminuir seu moral. Então ele assentiu. Tudo bem, vou incluí-lo no próximo jogo. No entanto, Bosque não prometeu a Lin nenhum tempo de jogo. Ele estava planejando que se a Espanha pudesse assumir a liderança sem Lin, ele não precisaria trazê-lo. Mas se o time ficasse para trás e não houvesse outra escolha, então Lin poderia ser chamado para tentar salvar o jogo. Embora a Espanha pudesse se dar ao luxo de perder nesta partida, ter Lin como reserva fornecia alguma segurança. Os fãs já tinham presumido que Lin perderia a Eurocopa inteira depois que ele ficou de fora dos 2 primeiros jogos. Mas quando a Espanha anunciou sua escalação para a terceira partida para surpresa de todos, o nome de Lin foi incluído. Poderia ser verdade? Lin poderia ter se recuperado completamente, como Bosque alegou, e estar pronto para jogar pela Espanha novamente. Esta notícia imediatamente causou comoção no mundo do futebol. Os fãs espanhóis estavam emocionados, ansiosos para assistir a partida final da fase de grupos. Enquanto fãs neutros e rivais debatiam se isso era apenas uma cortina de fumaça. Tenho certeza de que é um blefe, alguns fãs argumentaram. Esta é uma batalha pela primeira posição entre Espanha e Croácia. Bosque provavelmente está fazendo jogos mentais para deixar a Croácia cautelosa, pensando que Lin pode jogar, então eles adotarão uma abordagem mais conservadora. Se o fizerem, a Espanha, que só precisa de um empate para garantir o primeiro lugar, terá vantagem. Exatamente. Se Lin estivesse realmente em forma, ele já teria jogado. Esse é um truque espanhol, e a Croácia não deveria cair nisso, outros concordaram. O técnico da Croácia, ao ouvir a notícia, também suspeitou que fosse apenas uma guerra psicológica de Bosque. Ele já havia falado com Modric, que havia jogado na final da Liga dos Campeões, e com base no que sabia, a lesão de Lin era séria. Parecia improvável que Lin jogasse. Então, ele decidiu manter o mesmo plano de jogo e ignorar os rumores do acampamento espanhol. No dia 20 de junho, começaram as partidas finais da fase de grupos da Eurocopa. No grupo A, o foco principal foi o confronto entre França e Suíça, com ambos os times lutando pela primeira posição do grupo. Como os resultados dessas partidas determinariam quais times avançariam, os 2 jogos finais do grupo A foram disputados simultaneamente. Sob intensa pressão, todos os 4 times optaram por uma abordagem mais cautelosa, criando poucas oportunidades de gol. No intervalo, o placar permanecia 0-0, com nem França nem Suíça conseguindo encontrar a rede. Enquanto isso, chegaram notícias de outra partida de que a Albânia havia assumido a liderança por 1-0 sobre a Romênia. Esta foi uma boa notícia para a França e a Suíça. Se a Albânia vencesse, ambos os times avançariam independentemente do resultado do jogo. A Suíça, percebendo isso, tornou-se ainda mais defensiva, enquanto a França, jogando em casa, tomou a iniciativa de atacar. Mas apesar de várias tentativas, incluindo uma de Pogba que acertou o travessão, eles não conseguiram passar. Após 90 minutos, a partida terminou empatada em 0-0, e ambos os times avançaram para a fase eliminatória. A outra partida também terminou em 1-0 a favor da Albânia, significando que Romênia e Albânia foram eliminadas. O grupo B, no entanto, teve uma reviravolta mais dramática. A Inglaterra, que estava no topo do grupo, pretendia jogar de forma conservadora contra a Eslováquia na partida final. Mas apenas 11 minutos depois do início da outra partida, chegou a notícia de que Aaron Ramsey, do país de Gales, havia marcado, colocando temporariamente o país de Gales à frente da Inglaterra em pontos. Essa notícia deixou a Inglaterra em pânico. Eles imediatamente aumentaram o ataque. Antes que pudessem marcar, no entanto, mais notícias ruins chegaram. Wales havia marcado novamente. Agora a Inglaterra estava realmente preocupada. Se o país de Gales derrotasse a Rússia enquanto eles empatassem com a Eslováquia, a primeira posição do grupo escaparia das mãos deles. A Inglaterra começou a jogar tudo para frente, com Rooney e Kane pressionando bastante para marcar. Tudo o que eles precisavam era de um gol para recuperar a primeira posição do grupo. Pelo resto do jogo, a Inglaterra bombardeou o gol da Eslováquia, dando 26 chutes no total. Mas, frustrantemente, eles não conseguiram encontrar o fundo da rede. Enquanto isso, os contra-ataques do país de Gales eram afiados como navalhas. No minuto 67, eles marcaram novamente, e foi ninguém menos que Gareth Bale quem encontrou a rede. Graças à vitória, o país de Gales ultrapassou a Inglaterra e assumiu a liderança do grupo B, deixando a Inglaterra em segundo lugar, onde agora enfrenta a possibilidade de enfrentar um adversário mais difícil na próxima fase. Os fãs ingleses ficaram furiosos após a partida. Apesar de dominarem, eles foram ultrapassados por Gales, seu irmãozinho, e isso apesar do fato de que Gales era esperado para rolar por eles. Foi um constrangimento nacional. Comparados aos grupos A e B, os resultados do grupo C foram mais diretos. A Alemanha, com domínio esmagador, derrotou confortavelmente a Irlanda do Norte em sua partida final. A Irlanda do Norte mal conseguiu tirar a bola do seu próprio campo e só conseguiu um chute em todo o jogo, muito menos um gol. Na outra partida, a Polônia derrotou a Ucrânia e garantiu sua vaga nas oitavas de final, embora tenha tido que se contentar com o segundo lugar, atrás da Alemanha, devido ao saldo de gols. Mas foi o grupo D que mais chamou a atenção.
E o motivo? O anúncio da escalação da Espanha. Os fãs estavam cheios de curiosidade, ansiosos para ver se Lincoln realmente jogaria. A resposta? Incerto. Lincoln não estava no time titular, mas os fãs o viram no banco. Comparado às partidas anteriores, nas quais ele só apareceu nas arquibancadas, vê-lo no banco já foi uma melhora significativa. Da última vez, ele estava nas arquibancadas. Desta vez, ele está no banco. Isso significa que da próxima vez ele estará na escalação inicial? Alguns fãs otimistas já estavam contando os dias até que Lin voltasse como titular, mas os fãs mais céticos ainda tinham suas dúvidas. Em uma partida tão importante, Bosque ainda não escalou Lin. Isso deve significar que sua lesão ainda é séria. Acho que Bosque está apenas usando Lin como uma tática psicológica, fazendo parecer que Lin pode entrar a qualquer momento para mexer com os jogadores e treinadores da Croácia. Até mesmo os fãs que tinham certeza de que Lin ainda estava machucado não conseguiram deixar de sentir uma sensação de desconforto ao vê-lo no banco, sem falar no que os jogadores e treinadores croatas devem ter sentido. Então, a teoria de que Bosque estava fazendo jogos mentais não era sem mérito. Lin certamente tinha esse tipo de presença. Mesmo sabendo que Lin está machucado e não pode jogar, vê-lo sentado ali ainda deixa as pessoas nervosas. Isso deve afetar a mentalidade do outro time. Quem imaginaria que o velho Bosque seria um mestre da psicologia? Enquanto as câmeras e os fãs continuavam olhando para o banco da Espanha, Bosque sorriu satisfeito. Táticas psicológicas? Claro, você poderia chamar assim. Lin sentado no banco era muito mais intimidador do que ele sentado nas arquibancadas. Enquanto ele estivesse na lateral do campo, o time adversário sempre estaria nervoso, imaginando se ele poderia entrar de repente e mudar o jogo. Essa pressão mental constante sem dúvida daria à Espanha uma vantagem significativa. Mas havia algo que Bosque não havia considerado. Os jogadores espanhóis também se sentiram mais confiantes ao ver Lin no banco. Era como se tivessem uma rede de segurança, sabendo que Lin estava lá caso as coisas dessem errado. Isso aumentou o moral deles, fazendo-os jogar com mais confiança e energia. Desde o início da partida, a Espanha jogou agressivamente, lançando um ataque total contra a Croácia. Morata, continuando sua boa forma do jogo anterior, marcou após apenas 7 minutos. Silva fez um passe brilhante no flanco direito. O chute de Fabregas do lado direito da área foi defendido pelo goleiro, mas Morata estava lá para acompanhar e finalizar, fazendo 1-0. A Espanha assumiu a liderança, e o terceiro gol de Morata no torneio o empatou com Bale no topo da tabela de artilheiros. Bom trabalho! Bosque, na lateral do campo, ficou emocionado ao ver seu time quebrar o impasse tão cedo. Ele aplaudiu entusiasticamente e abraçou sua comissão técnica em comemoração. No banco, Lincoln, que estava conversando casualmente com seus companheiros de equipe, se iluminou ao ver o gol. A finalização de Morata não foi nada especial, qualquer criança de 3 anos poderia ter finalizado, mas sua movimentação antes do gol foi incrivelmente precisa, mostrando grande instinto. Esse cara definitivamente tinha potencial para ser um atacante de primeira classe, embora ainda precisasse trabalhar sua técnica de finalização. Às vezes parecia que seus toques finais careciam de finesse, e ele poderia aprender muito observando como jogadores como Messi e Ronaldo finalizavam suas chances. Com a liderança garantida, a Espanha jogou com ainda mais confiança, pressionando a Croácia com força e criando várias chances. No entanto, eles não conseguiram capitalizar e ampliar sua liderança. Em vez disso, pouco antes do intervalo, a Croácia lançou um contra-ataque e empatou com Kalinic, levando o placar para 1-1. Concedendo um gol no final, desanimaram um pouco os ânimos da Espanha, mas Bosque não culpou seus jogadores. Em vez disso, ele continuou a encorajá-los e elogiá-los. De seu ponto de vista na lateral do campo, Bosque podia ver que a Espanha vinha melhorando constantemente nos 3 jogos sem Lin. A primeira partida foi caótica e desorganizada, mas na segunda partida, o time encontrou seu ritmo, e seu ataque melhorou significativamente. Agora, na terceira partida, a Espanha tinha dado mais um passo à frente. Os jogadores nas posições de ataque estavam trabalhando melhor juntos, e o time estava começando a funcionar como uma máquina bem lubrificada com todos em sincronia. Bosque estava confiante de que se mantivessem o mesmo desempenho no segundo tempo, teriam boas chances de vencer a partida. Por outro lado, a Croácia não estava se sentindo tão positiva. A força da Espanha era maior do que eles esperavam. Mesmo sem Lin, os jogadores espanhóis em campo estavam se mostrando difíceis de lidar, e então havia a pressão constante de Lin sentado no banco, sempre aparecendo como uma ameaça em potencial. Não se segurem. Quando entrarem em campo, deem tudo de si. Precisamos continuar pressionando para frente, assim como fizemos naquele ataque final no primeiro tempo. O técnico da Croácia pediu aos seus jogadores. O gol no primeiro tempo mostrou que eles eram capazes de furar a defesa espanhola, mas não conseguiram aproveitar muitas oportunidades. Apesar de ter sido superada em termos de posse de bola, passes e chutes, a Croácia representou uma ameaça ofensiva maior que a Espanha. Esta partida ainda era possível para eles, mas somente se não perdessem a coragem. Depois de ouvir atentamente as instruções do treinador, a Croácia voltou ao segundo tempo parecendo muito mais atenta. Aos 57 minutos, a Croácia lançou um rápido contra-ataque após uma jogada defensiva bem-sucedida. Sna correu pela ponta direita e cruzou da linha de fundo, mas a bola estava muito perto do goleiro, e De Gea a afastou facilmente. Poucos minutos depois, a Croácia atacou novamente. Gedvais recebeu um passe e chutou de voleio em direção ao poste mais próximo, mas De Gea reagiu rapidamente, mergulhando para bloquear o chute. A Croácia cobrou o escanteio resultante, mas a Espanha afastou a primeira bola.
Paca tentou um acrobático chute de bicicleta, mas, embora parecesse espetacular, o chute saiu um pouco para fora. Depois de sobreviver ao avanço da Croácia, a Espanha respondeu rapidamente com um ataque próprio. Aos 67 minutos, Silva se conectou com Iniesta no meio-campo, fazendo uma tabela antes de avançar pela ponta esquerda. O lateral da Croácia deslizou para afastar a bola para escanteio. A Espanha cobrou o escanteio, e Ramos subiu acima dos defensores para cabecear a bola em direção ao gol, mas ela bateu no travessão. O cabeceio de Ramos assustou a Croácia e após um lembrete de Modric, eles começaram a marcar Ramos fortemente nas bolas paradas, garantindo que ele não conseguisse outro cabeceio livre. Aos 70 minutos, Iniesta furou a defesa da Croácia e lançou um passe para a área. O zagueiro da Croácia, Vrsaljko, acertou os calcanhares de David Silva, e o árbitro imediatamente apontou para o pênalti. Mas como Lincoln não estava em campo para cobrar o pênalti, os jogadores espanhóis não tinham certeza de quem deveria intervir. Por fim, o capitão Sérgio Ramos se ofereceu. Se ninguém mais quiser fazer, eu aceito. Ramos cobrou o pênalti, mas o goleiro da Croácia, Subasic, fez uma defesa brilhante, negando a liderança da Espanha. Bom, isso foi estranho. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 526. Os italianos querem chorar. Caramba! Na área de treinamento, Bosque ficou furioso ao ver Ramos perder o pênalti, praticamente furioso. Se o pênalti tivesse entrado, a Espanha teria recuperado a liderança, tornando o resto da partida muito mais fácil. Mas quem esperaria que Ramos desperdiçasse uma oportunidade tão dourada? Bosque nem sabia o que dizer. Com o placar ainda empatado, a Espanha fez a primeira substituição. Thiago entrou para substituir um Fabregas exausto e com desempenho abaixo do esperado. Talvez devido a uma temporada difícil no Chelsea, Fabregas não estava em grande forma, um declínio perceptível em relação ao ano anterior. Isso aprofundou a carranca de Bosque. Nascido em 1987, Fabregas ainda era relativamente jovem em comparação à geração de 85. Se sua forma caísse, a Espanha teria um meio-campista confiável a menos. Os torcedores nas arquibancadas e os que assistiam em casa viram a Espanha se preparando para fazer uma substituição, esperando ansiosamente que o jogador entrasse. Mas eles ficaram decepcionados quando foi Thiago, não Lincoln, quem entrou no jogo. Mesmo após a introdução de Thiago, o ataque da Espanha continuou a lutar. A Croácia jogou com incrível resiliência, usando corridas agressivas e tackles duros para repetidamente interromper os avanços da Espanha. Em um ponto, a Croácia até lançou um contra-ataque perigoso, embora seu chute final não tivesse precisão. Quando o jogo passou da marca de 85 minutos, restavam menos de 5 minutos do tempo regulamentar. Mesmo com os acréscimos incluídos, restavam menos de 10 minutos. Neste ponto, na outra partida, o placar ainda era 0-2, com a Turquia mantendo uma vantagem de 2 gols e a vitória à vista. Se o jogo terminasse com esse placar, Croácia e Espanha avançariam para a fase eliminatória. Quando ambos os treinadores perceberam isso, eles começaram a sinalizar para que seus times relaxassem. Afinal, com a qualificação garantida e este jogo parecendo improvável de resultar em uma vitória, fazia sentido conservar energia para as próximas rodadas eliminatórias. Com isso em mente, Bosque fez uma dupla substituição, tirando Morata e Nolito. No entanto, assim que Bosque terminou suas substituições, a Croácia também fez sua jogada, colocando Kovacic para reforçar seu ataque. Essa substituição enviou uma mensagem clara. A Croácia não estava satisfeita apenas com um empate e uma vaga na fase eliminatória. Eles queriam vencer e ficar em primeiro lugar no grupo. Depois que Kovacic entrou, a ameaça de ataque da Croácia aumentou dramaticamente. Sua energia e forte retenção de bola permitiram que ele segurasse a bola no terço final e fizesse passes precisos mesmo em espaços apertados. Aos 87 minutos, a Croácia lançou um contra-ataque. Kovacic lançou um passe crucial para Perisic, que correu pela ponta esquerda e marcou com um chute em ângulo fechado. O placar agora era de 2-1. A Croácia virou o jogo e assumiu a liderança. Este resultado chocou a todos. Ninguém poderia prever que a Espanha, que havia dominado boa parte da partida, perderia para um gol de última hora. Ramos estava furioso, chutando com raiva a bola que havia rolado até seus pés. De Gea, ajoelhado no campo, bateu na grama em frustração, culpando-se por não ter defendido o chute. Alba levantou a mão em sinal de desculpas, sinalizando que o gol havia sido o erro dele. Enquanto isso, Perisic e seus companheiros de equipe estavam enlouquecidos, comemorando o fato de terem acabado de derrotar a poderosa Espanha. Esse foi um feito que muitas das principais seleções do mundo nunca haviam conseguido, e agora foi a Croácia quem conseguiu. Independentemente de quão longe a Croácia iria no torneio, essa vitória seria algo que seus fãs lembrariam para sempre. Na área de treinamento, o rosto de Bosque estava sombrio. Ele sentiu uma pontada de culpa por ter sido confiante demais. Em retrospecto, ele percebeu que nunca deveria ter usado todas as 3 substituições tão cedo. Se ao menos tivesse mais uma substituição sobrando, ele poderia ter trazido Lincoln para tentar salvar o jogo. Lincoln, no entanto, permaneceu calmo. Era apenas uma partida de fase de grupos, e daí se eles perdessem? Não era grande coisa. Ser o vencedor do grupo era legal, mas não era essencial. Se eles quisessem ganhar o torneio, não poderiam ter medo de nenhum oponente. Além disso, a Espanha vinha ganhando muito ultimamente. Talvez fosse hora de uma derrota para acordar um pouco seus companheiros de equipe. No final, a Espanha perdeu por 2-1 para a Croácia, terminando em segundo no grupo com apenas um ponto de vantagem. De acordo com o formato do torneio da Eurocopa, a Espanha agora enfrentará o melhor time do grupo nas oitavas de final. Os principais candidatos à vaga eram Itália e Bélgica, sendo a Itália o adversário mais provável com base na classificação atual do grupo E.
Após a partida, mais repórteres do que o normal compareceram à coletiva de imprensa pós-jogo, ansiosos para entrevistar Bosque ou pegá-lo em um momento embaraçoso. A Espanha perdendo uma partida competitiva foi manchete, e com Lincoln no elenco, mas não jogando, houve muitas perguntas. Infelizmente para a imprensa, Bosque, de mau humor após a derrota, deu apenas algumas respostas breves antes de encerrar abruptamente a conferência. Ele não respondeu a nenhuma pergunta sobre Lincoln. Quanto mais Bosque se esquivava das perguntas, mais curiosos os repórteres ficavam. Eles queriam entrevistar Lincoln diretamente, mas ele já havia embarcado no ônibus da equipe de volta para o hotel, não deixando oportunidade para perguntas. Assim que Lin chegou de volta ao hotel, seu telefone tocou. Era Kevin De Bruyne. Você vai jogar a próxima partida? Perguntou De Bruyne. Provavelmente. Por que você pergunta? Lin respondeu. Porque podemos ser seus próximos oponentes, então eu queria verificar com antecedência. De Bruyne respondeu confiantemente. Lin riu. Haha, pelo que eu sei, vocês estão 3 pontos atrás da Itália. Não será fácil ultrapassá-los. A Itália venceu suas 2 primeiras partidas, então eles só precisavam de um empate para garantir a primeira posição em seu grupo. Mesmo se perdessem, eles ainda poderiam terminar em primeiro no saldo de gols. A Bélgica, por outro lado, não só precisava vencer seu jogo final, mas também precisava marcar o máximo de gols possível para aumentar seu saldo de gols. Caso contrário, eles provavelmente terminariam em segundo no grupo, mesmo se classificassem. Foi tudo porque eles estragaram a partida de abertura. Se a Bélgica tivesse vencido o jogo, eles estariam sentados confortavelmente agora. Não se preocupe, definitivamente venceremos nossa próxima partida, disse De Bruyne, cheio de confiança. Seu comportamento era um contraste gritante com o de uma semana atrás, quando ele parecia abatido e confuso. Lin lembrou-se de quão abatido De Bruyne estava em campo na última vez. Parecia que a Bélgica havia resolvido seus problemas internos, ou então De Bruyne não estaria tão confiante agora. Tudo bem, então boa sorte. Só não perca para a Suécia e não consiga se classificar, isso sim seria vergonhoso. Lin provocou. Ah, então você está secretamente torcendo para que sejamos nocauteados, hein? Com medo de nos enfrentar na fase de nocaute? De Bruyne brincou, como se tivesse descoberto os pensamentos ocultos de Lin. A Bélgica era realmente forte. No papel, seu time estava entre os 3 melhores times do torneio. Mas apesar do talento, os Red Devils tiveram desempenho consistentemente abaixo do esperado em grandes torneios recentes. Consertar seus problemas internos não foi tão simples quanto parecia. De jeito nenhum, Lin riu. Desejo a você boa sorte amanhã. Vai ganhar aquele primeiro lugar. Depois de desligar, De Bruyne se virou para seus companheiros de equipe e treinadores, que estavam todos olhando para ele com expectativa. E então, Lin vai jogar? Eles perguntaram. De Bruyne assentiu com firmeza. Com base no que sei sobre ele, ele tem 100% de certeza que vai jogar. A sala ficou em silêncio. O técnico da Bélgica, Mark Wilmots, bateu palmas para chamar a atenção de todos. Tudo bem, vamos precisar mudar nossa estratégia para o jogo de amanhã. No grupo E, a Itália também estava atenta a qualquer notícia sobre Lincoln. Embora haja rumores generalizados de que Lin está seriamente machucado e não pode jogar, ele estava no banco da Espanha na última partida. Isso me preocupa. Se ele jogar na próxima partida, a Espanha estará com força total. E todos nós sabemos o quão aterrorizante uma Espanha com força total pode ser, comentou o técnico da Itália, Antônio Conte. A Espanha foi a nêmesis da Itália nos últimos anos. A Itália sofreu pesadas derrotas nas mãos deles na final da Eurocopa de 2012 e na semifinal da Copa das Confederações de 2013. Essas derrotas humilhantes deixaram a Itália com um medo profundo de enfrentar a Espanha, sem saber como lidar com elas. Então, a melhor solução? Evite a Espanha completamente. O que você está tentando dizer, treinador? Seja o que for, seguiremos sua liderança, disseram os jogadores italianos, todos olhando para Conte em busca de orientação. Conte assentiu. De acordo com as regras do torneio, o time que terminar em primeiro no grupo E enfrentará o time que terminar em segundo no grupo D. Se vencermos amanhã, estamos quase garantidos para enfrentar a Espanha. Mas se perdermos, podemos terminar em segundo e evitá-los. Então, para a próxima partida, vou escalar uma escalação reserva e tentar perder o jogo. Depois que Conte terminou de falar, nenhum jogador se opôs. Parecia que todos concordavam com a decisão. Normalmente, um treinador enfatizaria como vencer uma partida, mas essa foi a primeira vez que encontraram um treinador discutindo abertamente como perder de propósito. Foi um momento surreal. No dia seguinte, começou a rodada final de partidas do grupo E. Desde o começo, algo parecia errado. Estranho. A Itália parece realmente confiante. Eles enviaram tantos substitutos. Eles não estão preocupados com a Bélgica roubando a primeira posição do grupo? A Itália fez 8 mudanças impressionantes em sua escalação inicial em comparação à partida anterior. Jogadores importantes como Chiellini, de Rossi, Pelé e Candreva estavam todos no banco. Se essas mudanças pudessem ser consideradas uma rotação normal do elenco, o fato de Buffon, seu goleiro estrela, também estar no banco parecia totalmente suspeito. Buffon foi um pilar da Itália, sem lesões ou queda de forma. Colocá-lo no banco para descansar levantou muitas sobrancelhas. Ainda mais estranho, apesar de dominar a posse de bola e ter estatísticas de passes superiores, a Itália não estava criando muitas chances. No intervalo, a Itália havia registrado apenas um chute, enquanto seus oponentes tinham 7. Se você tivesse analisado os nomes dos times, poderia ter confundido a Itália com a Irlanda com base no desempenho deles. Ao contrário dos italianos, que não tiveram muito sucesso, a Irlanda, que estava em uma situação de vida ou morte, jogou com muito mais intensidade.
Toda vez que ganhavam a posse de bola, eles avançavam agressivamente, na esperança de quebrar a defesa italiana. A Irlanda tinha apenas um ponto indo para a partida, o que significava que eles tinham que vencer a Itália para ter alguma chance de avançar como um dos melhores times do terceiro lugar. Uma vitória os levaria a 4 pontos e os colocaria na disputa para progredir. Uma derrota ou um empate os mandaria embora. Enquanto isso, na outra partida do grupo E, Bélgica e Suécia travaram uma batalha acirrada. Assim como a Irlanda, a Suécia também tinha um ponto, e precisava vencer para avançar. Da mesma forma, a Bélgica precisava de uma vitória para evitar a eliminação. Uma derrota significaria uma saída precoce para os Red Devils. Ambos os times atacaram com determinação, e o ritmo do jogo era rápido como um raio. No intervalo, já havia quase 20 chutes entre os dois lados. De Bruyne estava em muito melhor forma em comparação ao início do torneio. Ele era uma presença constante tanto no ataque quanto na defesa, até mesmo fazendo uma defesa na linha do gol para manter a Bélgica empatada. Sem seu esforço heróico, a Bélgica poderia ter ficado para trás. Embora o jogo tenha sido intenso, nenhum dos lados conseguiu abrir o placar, deixando jogadores e torcedores cada vez mais tensos. Como resultado, os tackles ficaram mais difíceis e os cartões amarelos começaram a se acumular. Aos 80 minutos, ambos os jogos ainda estavam empatados em 0-0. Fãs de todas as 4 nações prenderam a respiração, assistindo ao próprio jogo enquanto mantinham um olhar atento ao placar da outra partida. Então, aos 84 minutos, o empate foi finalmente quebrado na partida Bélgica-Suécia. Eden Hazard avançou e deu assistência para Radja Nainggolan, que chutou forte na rede, dando à Bélgica uma vantagem crucial de 1-0. Esse gol foi crucial. Ele praticamente garantiu a vaga da Bélgica na fase eliminatória. A menos que a Suécia marcasse 2 gols nos poucos minutos restantes, a vaga da Bélgica estava segura. O gol desencadeou uma mistura de reações da Itália e da Irlanda. Os italianos ficaram radiantes. A Bélgica foi o único time que conseguiu ultrapassá-los na disputa pelo primeiro lugar do grupo. Mas com apenas um gol, a Bélgica ainda estava atrás da Itália no saldo de gols. A Irlanda, por outro lado, entrou em pânico. A Bélgica estava quase garantida para avançar, e se a Irlanda não conseguisse marcar um gol logo, eles iriam para casa ao lado da Suécia. Galvanizada, a Irlanda lançou tudo para o ataque. O que aconteceu depois foi chocante. A defesa impenetrável da Itália desmoronou como um castelo de cartas. Brad disparou um chute que atravessou a linha de defesa da Itália e voou para a rede, fazendo 1-0 para a Irlanda. Os irlandeses foram à loucura, comemorando o gol inestimável. Isso praticamente garantiu a eles uma vaga na próxima fase. Mas então eles viram algo estranho do outro lado do campo. Em vez de parecerem abatidos, os italianos correram para recuperar a bola do fundo da rede, correndo para colocá-la de volta no círculo central e pedindo ao árbitro que reiniciasse a partida. Ao ver isso, os jogadores irlandeses ficaram cheios de respeito pelos adversários. Uau, a Itália realmente é um time de classe mundial. Mesmo em circunstâncias tão terríveis, eles ainda estão lutando para empatar. O comprometimento deles é realmente admirável. Mas os verdadeiros pensamentos dos italianos eram muito diferentes do que os irlandeses imaginavam. Eles não estavam ansiosos para marcar, mas desesperados para sofrer outro gol. Com a Irlanda agora liderando por 1-0, a diferença de gols da Itália estava empatada com a da Bélgica. Os dois times também estavam empatados em pontos, mas a Itália ainda estava em primeiro lugar graças ao seu histórico de confronto direto. A única esperança da Itália de cair para o segundo lugar no grupo era que a Bélgica marcasse outro gol ou sofresse outro. E assim os italianos tentavam freneticamente retomar o jogo na esperança de deixar a Irlanda marcar novamente. Não é de se espantar que estivessem com tanta pressa, mas os jogadores irlandeses entenderam completamente a situação. Vendo a Itália tão ansiosa, eles ficaram com medo e começaram a perder tempo, tentando fazer o relógio correr para impedir que a Itália tentasse uma reviravolta. Quando o jogo recomeçou, os irlandeses pararam de atacar completamente e reforçaram a defesa. Para a Irlanda, um gol foi o suficiente. Não havia necessidade de ficar ganancioso. Toda a situação deixou os italianos à beira das lágrimas. Não queremos terminar em primeiro. Alguém pode, por favor, nos tirar dessa miséria? Capítulo 527. Começa a fase eliminatória do Campeonato Europeu. Os italianos, no fim das contas, não conseguiram o que queriam. Sofreram uma derrota de 0-1 para a Irlanda. Após a derrota, os jogadores italianos ficaram abatidos, com as cabeças baixas e cheios de preocupação. Em suas mentes todos pensavam, não vamos jogar contra a Espanha em seguida. Mas os fãs que testemunharam essa cena entenderam mal o motivo da tristeza dos italianos. Como resultado, apesar da derrota, a reputação da Itália na internet foi bastante positiva. Este time italiano me lembra muito aquele de Lippi que ganhou a Copa do Mundo. Sim, já se passaram 10 anos. É hora da Itália se erguer novamente. Para a Espanha, fosse a Bélgica ou a Itália do grupo E, nenhuma das equipes seria fácil de lidar. Então não fazia muita diferença quem eles enfrentariam. Depois de saber que seu oponente no mata-mata seria a Itália, Boschi e os jogadores não pensaram muito nisso. Eles simplesmente continuaram treinando duro, focando na preparação para a próxima fase de mata-mata. Em 22 de junho, as 2 últimas partidas da fase de grupos aconteceram, e o drama não poderia ter sido mais intenso. Na partida entre Islândia e Áustria, a Islândia marcou primeiro no primeiro tempo. Então, eles cometeram um erro, dando um pênalti para a Áustria. Mas a Áustria não conseguiu capitalizar, com Dragovic perdendo o pênalti. Logo após o início do segundo tempo, a Áustria empatou o placar. Se o jogo tivesse terminado dessa forma, ambos os times poderiam ter sido eliminados juntos. No entanto, nos momentos finais, a Islândia foi com tudo no ataque. Seu técnico fez 3 substituições rápidas e nos acréscimos, o substituto Traustason marcou o gol da vitória, garantindo uma vitória de 2-1 e a vaga da Islândia na fase eliminatória.
A outra partida foi ainda mais uma montanha-russa. No 19º minuto, a Hungria assumiu a liderança, mas Portugal empatou rapidamente. Apenas 2 minutos no segundo tempo, a Hungria marcou novamente, levando Portugal ao limite. Neste momento crítico, Cristiano Ronaldo se destacou e marcou seu primeiro gol do torneio, empatando o jogo novamente. No entanto, não foi o suficiente para Portugal. Apenas 5 minutos após o gol de Ronaldo, a Hungria assumiu a liderança novamente. Neste ponto, Portugal estava à beira da eliminação. Nas arquibancadas, os fãs portugueses estavam tão nervosos que mal conseguiam respirar. Muitos rezavam silenciosamente, esperando que alguém do time pudesse se levantar e salvá-los do desastre. Foi como se Ronaldo ouvisse as preces dos fãs. Aos 62 minutos do segundo tempo, ele marcou seu segundo gol do jogo, empatando o placar mais uma vez. Esse gol deixou os fãs portugueses no estádio e em casa em frenesi. Eles gritavam o nome de Ronaldo, praticamente o adorando como um deus. Não é exagero dizer que Ronaldo salvou o time sozinho. Apesar dos esforços de ambos os times para mudar o placar, o jogo terminou em 3-3. Com esse empate, a Hungria avançou para a próxima fase como vencedora do grupo com 5 pontos e uma diferença de gols de mais 2, enquanto Portugal, com 3 empates e diferença de gol 0, superou a Albânia e a Turquia para reivindicar a última vaga no mata-mata. Assim, a lista final de 16 equipes para a fase eliminatória foi confirmada, e os confrontos para a próxima fase foram definidos. Suíça versus Polônia, País de Gales versus Irlanda do Norte, Croácia versus Portugal, França versus Irlanda, Alemanha versus Eslováquia, Hungria versus Bélgica, Itália versus Espanha, Inglaterra versus Islândia. Quando os times viram seus próximos oponentes, os franceses e ingleses sorriram. Seus oponentes não eram muito fortes, então suas chances de avançar para as quartas de final eram altas. Os alemães permaneceram imperturbáveis, como se não importasse quem seria seu próximo oponente. Os belgas, por outro lado, estavam ansiosos pelo desafio, vendo a Hungria como um bom teste para suas habilidades. Quanto aos italianos, eles pareciam tensos, porque seu próximo adversário seria a Espanha. Faltando uma semana para a fase eliminatória, cada equipe usou o tempo para se preparar intensamente. A Espanha chegou ao ponto de expulsar repórteres e qualquer pessoa não relacionada à equipe de suas sessões de treinamento, conduzindo práticas a portas fechadas. Isso despertou a curiosidade do mundo exterior, levando à especulação de que a Espanha estava preparando uma grande surpresa. Quando a notícia chegou à Itália, as suspeitas aumentaram. Será que Lincoln se recuperou da lesão e está treinando com a equipe novamente? Acontece que a intuição deles não estava muito longe. O verdadeiro motivo para as sessões de treinamento fechadas era que Boschi não queria que o mundo exterior soubesse que Lincoln havia retornado ao treinamento completo com o esquadrão. Como sua arma secreta, Boschi queria manter esta carta escondida pelo maior tempo possível. Após uma partida de treino interno, tanto Boschi quanto o time não tinham mais dúvidas sobre a aptidão física de Lincoln. Ficou claro que Lincoln estava em ótima forma. Ele até liderou o time reserva para uma vitória de 3-0 contra a escalação titular. Em 25 de junho, a primeira rodada da fase eliminatória começou com Suíça e Polônia. Essas duas equipes estavam bastante equilibradas. A Polônia tinha o atacante de primeira classe Lewandowski, enquanto a Suíça ostentava uma defesa sólida. Isso fez com que a partida fosse acirrada e tensa. A Polônia marcou primeiro no 39º minuto do primeiro tempo, mas a Suíça reagiu e empatou no segundo tempo. Com nenhuma das equipes conseguindo marcar novamente, a partida foi para a prorrogação. Após um período de prorrogação sem gols, o jogo foi para a disputa de pênaltis. Na segunda rodada, Granit Xhaka da Suíça perdeu seu pênalti acertando a trave. Como resultado, a Suíça perdeu a disputa de pênaltis, saindo do torneio, enquanto a Polônia avançou para as quartas de final, aguardando seu próximo oponente. 3 horas depois, o País de Gales enfrentou a Irlanda do Norte em um clássico britânico. Graças a um gol contradado por seus oponentes, o País de Gales venceu por 1-0, garantindo sua vaga nas quartas de final. Comparado à fase de grupos, as rodadas eliminatórias tiveram um cronograma muito mais apertado. Logo após o término da partida entre Gales e Irlanda do Norte, Croácia e Portugal deram o pontapé inicial. Portugal mal conseguiu passar para a fase eliminatória, em grande parte graças aos esforços heróicos de Ronaldo na partida final do grupo. A Croácia, por outro lado, avançou após derrotar os campeões mundiais, a Espanha. Como resultado, a maioria das pessoas favoreceu a Croácia para vencer esta partida. No entanto, o jogo acabou sendo muito mais intenso do que qualquer um esperava. Ambas as equipes não conseguiram marcar no primeiro tempo e novamente no segundo tempo. O jogo foi para a prorrogação. No primeiro tempo da prorrogação, nenhum dos times conseguiu encontrar a rede. Conforme o segundo tempo da prorrogação se desenrolava, parecia inevitável que a partida fosse para os pênaltis. Mas então, um antigo pária do Barcelona e da Inter de Milão, frequentemente ridicularizado por muitos, apareceu, Ricardo Quaresma. No minuto 116, a Croácia encontrou uma oportunidade de ouro após um erro de Pepe. A cabeçada de Perisic acertou a trave, dando a Portugal um golpe de sorte. Portugal então lançou um contra-ataque, com Renato Sanches avançando e passando a bola para Nani. Nani cruzou a bola, o chute de Ronaldo foi defendido, mas Quaresma estava lá para cabecear no rebote, selando a vitória para Portugal com um simples toque. Ambas as equipes tiveram um desempenho ruim. Talvez seus atacantes estivessem fora de forma, ou talvez a intensidade defensiva estivesse muito alta. De qualquer forma, os mais de 20 chutes feitos por ambas as equipes nos primeiros 90 minutos não produziram um único chute no alvo. No final, Portugal teve um pouco mais de sorte. Se a cabeçada de Perisic não tivesse acertado a trave, a história poderia ter sido bem diferente. Mas futebol é assim, a sorte sempre faz parte.
A jornada da Croácia terminou nas oitavas de final, e eles ficaram imaginando o que poderia ter sido. Enquanto isso, Portugal, liderado por Ronaldo, continuou pressionando. Em 26 de junho, a fase eliminatória continuou com a França entrando em campo. Talvez devido ao excesso de confiança, a França presenteou a Irlanda com um pênalti apenas 2 minutos de jogo. A Irlanda aceitou de bom grado e converteu o pênalti para assumir a liderança por 1-0. Muitos fãs franceses tinham acabado de encontrar seus assentos, apenas para descobrir que seu time já estava perdendo. Eles ficaram atordoados, assim como os jogadores franceses e o técnico Didier Deschamps. Os fãs franceses furiosos até começaram a vaiar seu próprio time, gritando: "Que tipo de futebol lixo vocês estão jogando? Vocês querem se envergonhar na frente de milhões de espectadores em casa? Mostrem um pouco de orgulho." No intervalo, o normalmente calmo Deschamps se soltou, atacando seus jogadores por 15 minutos inteiros, e sua raiva continuou até o fim do intervalo. Talvez tenha sido o tratamento de secador de cabelo de Deschamps, ou talvez o orgulho dos jogadores tenha aparecido, mas a França lançou um contra-ataque intenso no segundo tempo. Aos 58 e 62 minutos, Antoine Griezmann marcou 2 vezes, virando o jogo. Com o time francês revidando e recuperando a liderança, a torcida da casa explodiu em alegria, orgulhosamente acenando bandeiras e torcendo por seu time. No final, a Irlanda simplesmente não conseguiu suportar a pressão dos anfitriões do torneio. Seu zagueiro central até recebeu um cartão vermelho por uma falta, reduzindo a Irlanda a 10 homens. Com a vantagem e um homem a mais, a França venceu a partida facilmente por 2-1 e avançou para a próxima fase. Tendo vencido o jogo, os franceses comemoraram alegremente, gabando-se de sua vitória. No entanto, os alemães permaneceram imperturbáveis, comentando: "Agora vamos mostrar a vocês como é uma verdadeira vitória de equipe." A Alemanha continuou marcando gol após gol. Apesar de perder um pênalti, eles massacraram a Eslováquia por 3-0. A Eslováquia foi completamente dominada, passando a maior parte da partida presa pelos ataques implacáveis da Alemanha. Vendo a exibição dominante da Alemanha, os fãs franceses pararam de sorrir. Ambos os times venceram, mas a vitória da Alemanha parecia fácil. E pensar que a Eslováquia era considerada mais forte que a Irlanda. Agora os franceses tinham algo com que se preocupar. Se eles tiveram tanta dificuldade contra a Irlanda, o que aconteceria quando enfrentassem a Alemanha? Enquanto os fãs franceses ainda estavam se recuperando do desempenho da Alemanha, a Bélgica, conhecida como os Diabos Vermelhos da Europa, deu sua própria aula, mostrando ao mundo que vitórias fáceis realmente significam. Enfrentando a Hungria, o melhor time do grupo F, a Bélgica fez uma clínica absoluta, vencendo por 4-0. Os artilheiros da Bélgica incluíram Alderweireld, Batshuayi, Hazard e Carrasco. Eles dispararam 26 chutes, demolindo completamente a Hungria. A Hungria também não foi moleza. Terminar em primeiro no grupo foi prova de sua qualidade. Mas a sorte acabou quando eles enfrentaram a Bélgica, sem dúvida o segundo colocado mais forte de todos os grupos, atrás apenas da Espanha. O ataque da Bélgica era imparável, com jogadores como Hazard, De Bruyne, Lukaku e Carrasco todos clicando em perfeita harmonia. Existem muito poucos times na Europa capazes de se defender contra tal poder de fogo. Pobre Hungria. Embora tivessem mais posse de bola e conseguissem 15 chutes, sua eficiência não chegava nem perto da Bélgica. A Hungria simplesmente não tinha um jogador como De Bruyne, que conseguia dar passes cirúrgicos e precisos para desbloquear a defesa adversária. Após a vitória enfática da Bélgica, sua reputação disparou e suas chances de vencer o torneio aumentaram vertiginosamente, colocando-os em terceiro lugar, atrás apenas da Alemanha e da Espanha. Curiosamente, embora a Espanha tenha perdido para a Croácia na fase de grupos, suas chances de vencer o torneio aumentaram. Isso se deveu em grande parte à aparição de Lincoln, que apesar de ficar apenas no banco, aumentou significativamente as chances da Espanha. Se as chances da Espanha aumentarão ainda mais dependerá de seu desempenho na próxima partida. Depois da goleada da Bélgica sobre a Hungria, chegou a hora da Espanha subir ao palco. No dia 26 de junho, às 19 horas, em Saint-Denis, França, Espanha e Itália deram início à sua tão aguardada partida. Este jogo foi, sem dúvida, o ponto alto da fase eliminatória. O motivo era simples: Espanha e Itália eram as finalistas do campeonato europeu anterior, e ambas as equipes estavam entre as favoritas para vencer o torneio deste ano. Para os fãs de futebol, esta partida foi um espetáculo de alto nível. Como resultado, os ingressos para o jogo estavam em altíssima demanda. Eles esgotaram rapidamente e quando a partida começou, o estádio estava lotado. Dezenas de milhares de fãs lotaram as arquibancadas, ansiosos para testemunhar a ação. No túnel dos jogadores, os italianos tinham expressões sérias, os olhos fixos em um jogador parado do outro lado. Esse jogador usava a camisa número 10. Capítulo 528. Lincoln começa e choca o mundo. A camisa número 10 pertencia originalmente a Cesc Fabregas, mas durante as eliminatórias do Campeonato Europeu do ano passado, ele a entregou ao verdadeiro núcleo da equipe, Lincoln. Embora Lincoln não se importasse muito com o número, fosse 7 ou 11, a camisa número 10 tem um significado especial. Então, sem hesitação, ele aceitou o gesto de Fabregas. Antes da partida, os italianos suspeitavam que Lincoln poderia jogar. No entanto, com base na inteligência que eles reuniram, eles presumiram que sua lesão não estava totalmente curada. Mesmo se ele jogasse, eles achavam que seria apenas durante o segundo tempo. Eles nunca imaginaram que Lincoln começaria. Isso pegou os italianos completamente desprevenidos, tornando suas estratégias pré-jogo inúteis. Originalmente, a Itália planejou jogar de forma mais agressiva, mas ao ver Lincoln na escalação inicial, eles se tornaram muito mais cautelosos, recuando para uma postura defensiva. Quando os jogadores entraram em campo, as dezenas de milhares de fãs no estádio ficaram atônitos ao ver Lincoln entre a escalação inicial da Espanha. Suspiros e murmúrios percorreram a multidão.
De jeito nenhum, estou vendo direito? Lin está realmente tocando? Muitos especialistas previram com confiança que Lin Quan perderia o torneio inteiro devido à sua lesão. No entanto, aqui estava ele, pegando todos de surpresa ao começar a partida como um dos principais jogadores da Espanha. Isso levou a especulações de que a Espanha havia deliberadamente armado uma armadilha para enganar seus oponentes. E tenho a sensação de que os italianos estão em apuros, disseram alguns fãs, sentindo que algo estava errado. Nos últimos anos, a Espanha tem sido a criptonita da Itália. Eu me pergunto se a Itália pode virar o jogo dessa vez, outros acrescentaram. Quando o jogo começou, ficou claro que a escalação da Espanha com Lin Quan tinha tirado completamente a Itália do seu plano de jogo. A Itália, agora forçada a uma abordagem mais cautelosa, rapidamente se viu na defensiva, defendendo pesadamente. Essa estratégia passiva decepcionou muitos fãs, especialmente aqueles que torcem pela Itália. Você não pode simplesmente sentar e defender contra a Espanha. Com o poder de ataque da Espanha, se você apenas defender, você eventualmente vai quebrar. Eles reclamaram. Em um momento, os fãs estavam zombando da incapacidade da Espanha de encontrar um avanço. No outro, eles estavam preocupados que a defesa de ferro da Itália não pudesse resistir à pressão implacável da Espanha. Isso não era por causa de quaisquer contradições em seus pensamentos, mas porque a presença de Lin Quan havia revitalizado o ataque da Espanha, tornando-os muito mais perigosos. Álvaro Morata, que havia se saído bem nas duas partidas anteriores, realmente encontrou seu ritmo neste jogo. Com Lin Quan em campo, Morata sentiu como se pudesse voar tão alto quanto o céu e nadar tão fundo quanto o oceano. Ter um craque de primeira classe ao seu lado era um sonho que se tornou realidade. A presença de Lin Quan aliviou a pressão defensiva sobre Morata, e com a habilidade de Lin de organizar, avançar e entregar passes, Morata se viu tendo muitas chances. Contanto que ele se posicionasse bem, a bola parecia magicamente encontrá-lo. Não foi só Morata que sentiu a diferença. Andrés Iniesta, David Silva, Fabregas e Sérgio Busquets também notaram. Com Lin Quan em campo, o fardo sobre seus ombros aliviou consideravelmente. Sempre que Iniesta tinha a bola, Lin Quan estava sempre lá para recebê-la, permitindo que ele a passasse com segurança. Quando David Silva fazia uma pausa pela ponta, Lin Quan se afastava para se conectar a ele, executando as intrincadas combinações de passes curtos nas quais eles se destacavam. Fabregas, conhecido por seus passes de longa distância, sempre encontrava Lin Quan aparecendo no local ideal para ele fazer esses passes, muitos dos quais eram oportunidades criadas pelo posicionamento inteligente de Lin. Lin Quan não foi impactante apenas no ataque, no entanto, suas contribuições defensivas foram imensas. Sempre que a Itália lançava um contra-ataque, Lin Quan era frequentemente o primeiro jogador a recuar, cobrindo grandes distâncias para defender. Com Lin ajudando defensivamente, Busquets podia pressionar mais alto e interceptar com mais confiança, frequentemente cortando os ataques da Itália antes que eles alcançassem áreas perigosas. Era como se a Espanha tivesse um jogador extra em campo. A corrida incansável de Lin Quan, sua vasta cobertura e atitude positiva permitiram que ele fizesse o trabalho de vários jogadores. Ele não apenas organizou o ataque da Espanha, mas também criou um escudo no meio-campo que neutralizou os contra-ataques da Itália. Nas laterais, o técnico Vicente Del Bosque estava absolutamente encantado. É assim que um superstar se parece, pensou consigo mesmo. Que sorte a nossa de ter Lin na seleção espanhola. No banco italiano, o técnico Antônio Conte ficou cada vez mais preocupado conforme a partida progredia. Embora a Espanha ainda não tivesse marcado, a defesa da Itália estava sob imensa pressão, e parecia que poderia entrar em colapso a qualquer momento. Apenas um jogador, Lin Quan, fez uma diferença tão grande para a Espanha, Conte se maravilhou. Ele mal conseguia acreditar na transformação. Se ele não conhecesse pessoalmente os jogadores em campo, ele não teria reconhecido esse time da Espanha como o mesmo da fase de grupos. Eles estavam operando em um nível completamente diferente. Nas arquibancadas, Pep Guardiola não conseguiu conter a risada ao ver Lin Quan jogar com tanta energia e entusiasmo, correndo constantemente e mostrando suas habilidades em ambos os lados do campo. Esse garoto deve estar morrendo de vontade de jogar. Ele está reprimido há muito tempo, Guardiola pensou com um sorriso. Ele sentiu uma pontada de simpatia por Conte e pela Itália. Se Del Bosque não tivesse usado todas as suas substituições no início da partida contra a Croácia, Lin Quan teria entrado. Se tivesse, não estaria tão ansioso hoje, e a Itália poderia ter tido uma derrota mais digna. Mas esse pensamento passou rápido. Guardiola não pensou muito nisso. Ele só queria sentar e aproveitar o jogo. Assistir Lin Quan jogar era como aproveitar uma obra de arte, era puro prazer. Guardiola não foi o único a observar atentamente cada movimento de Lin Quan. O técnico da França, Didier Deschamps, e o técnico da Alemanha, Joachim Löw, também estavam intensamente focados no jogo. O campeonato europeu deste ano estava sendo sediado na França, e a equipe francesa estava determinada a ganhar o título em casa. No entanto, para levantar o troféu, eles sabiam que provavelmente teriam que passar pela Espanha. No começo parecia que eles tinham uma boa chance. Mas agora, vendo como a Espanha havia se transformado com o retorno de Lin Quan, Deschamps não conseguia deixar de ficar nervoso. Será que seu time francês realmente venceria uma Espanha totalmente armada? Comparado a Deschamps, Löw estava ainda mais inquieto. Após a vitória da Alemanha sobre a Eslováquia, seu próximo oponente seria o vencedor desta partida entre Espanha e Itália. Embora o jogo ainda estivesse sem gols, com a Itália segurando defensivamente, Löw já havia mentalmente admitido que a Itália perderia. A menos que um milagre acontecesse, o time de Conte estava a caminho da eliminação, e o oponente da Alemanha nas quartas de final seria a Espanha.
2 anos se passaram desde a última Copa do Mundo, e durante esse tempo, a Alemanha ficou mais forte. Embora o veterano atacante Miroslav Klose tenha se aposentado da seleção nacional, jovens estrelas como Thomas Müller amadureceram completamente e Toni Kroos, ileso dessa vez, também estava com o time. A Espanha, por outro lado, passou por mudanças significativas desde seu triunfo na Copa do Mundo, com muitos jogadores veteranos se aposentando. Isso enfraqueceu um pouco o time espanhol. Por esse cálculo, as chances de vitória da Alemanha pareciam maiores do que há 2 anos. No entanto, enquanto Löw observava Lincoln em campo, ele não conseguia se livrar de uma crescente sensação de desconforto. Quanto mais ele observava Lin, mais esse desconforto se intensificava. Poderia ser que mais uma vez, esse homem será aquele que nos derrotará? A Itália se viu na defensiva, mas a defesa italiana tem uma reputação lendária por um motivo. Apesar de estar sob forte pressão, sua sólida defesa impediu a Espanha de marcar cedo. 30 minutos no primeiro tempo, o placar permanecia 0-0. Enquanto a Itália estava sendo completamente superada em termos de posse de bola e outras estatísticas, eles ainda estavam segurando o placar crucial. Isso deu aos jogadores italianos um breve momento de alívio. Os primeiros 30 minutos foram intensos, fazendo suar profusamente, mas eles sobreviveram à parte mais difícil do jogo sem sofrer gols. Tendo resistido ao ataque implacável da Espanha por meia hora, a confiança dos italianos começou a crescer. Eles perceberam que, embora o ataque da Espanha, e especialmente Lincoln, fosse formidável, eles poderiam lidar com isso com trabalho em equipe e coordenação cuidadosos. A defesa individual 1 contra 1 não foi suficiente para parar Lincoln. Exigiu vários jogadores trabalhando juntos para contê-lo. Foi aí que o sistema defensivo da Itália se destacou, trabalho em equipe. Ao coordenar todas as 3 linhas de defesa, eles conseguiram manter a Espanha sob controle, impedindo-a de encontrar o fundo da rede. Embora estivessem na defensiva e não tenha sido bonito, os resultados foram o que importaram. Os jogadores da Itália sabiam que se conseguissem segurar e encontrar uma chance de marcar um gol, a vitória poderia ser deles. E se não conseguissem, eles poderiam arrastar o jogo para a prorrogação ou até mesmo para uma disputa de pênaltis. Eles sabiam que não conseguiriam superar a Espanha, mas estavam confiantes em sua defesa. Após 30 minutos tentando passar, Lincoln também percebeu que a defesa da Itália não seria fácil de quebrar. Os italianos se moviam como um, com cada defensor reagindo em uníssono, não deixando quase nenhuma brecha para explorar. Sempre que um jogador espanhol cruzava para o campo italiano, os italianos rapidamente mudavam sua defesa, montando 3 sólidas linhas defensivas, tornando quase impossível a passagem. Mas Lincoln tinha um olho aguçado para fraquezas, e ele encontrou uma: o meia esquerdo italiano, Mattia Di Siglio. Di Siglio não tinha velocidade, seu posicionamento era ruim e ele não tinha muita experiência. Isso o fez ficar um pouco atrás de seus companheiros de equipe em situações defensivas. Aos 20 minutos, Lincoln aproveitou essa brecha, fez uma rápida investida pela ponta e sofreu uma falta de Di Siglio, que recebeu um cartão amarelo pelo problema. Com o cartão amarelo pairando sobre ele, Di Siglio ficou mais cauteloso, hesitante em fazer qualquer investida arriscada. A Itália estava jogando com 3 zagueiros centrais e nenhum lateral, o que significava que seus flancos estavam vulneráveis à pressão. A Espanha reconheceu essa fraqueza e repetidamente lançou ataques pelas alas, colocando Di Siglio sob pressão defensiva ainda maior. Lincoln, tendo analisado os pontos fortes e fracos de Di Siglio, decidiu atacar. No 32º minuto do primeiro tempo, Lincoln começou a driblar para frente lentamente. Di Siglio se moveu para bloqueá-lo, enquanto o resto da defesa italiana rapidamente se moveu para formar um arco defensivo ao redor de Lin, cortando suas opções de passe e drible. A defesa deles era hermética, não deixando Lincoln com nenhuma rota óbvia para avançar. Com Álvaro Morata bem marcado, Lin não arriscou fazer um passe para ele. Em vez disso, ele olhou para o lado esquerdo do campo e trocou a bola para David Silva. Os italianos não ficaram surpresos com isso, como se tivessem previsto a intenção de Lincoln. Imediatamente Florenzi correu para pressionar Silva, enquanto De Rossi, Parolo e Barzagli se deslocaram, formando uma sólida parede defensiva no lado esquerdo. Silva recebeu a bola, olhou para cima e viu a parede de defensores italianos na sua frente. Eles realmente não estão nos dando espaço, pensou. Mas então sorriu para si mesmo. Que pena, você está marcando o homem errado. Silva driblou lateralmente, driblando Florenzi, e então fez um passe longo, trocando a bola novamente, dessa vez para a direita. A bola estava voltando para onde Lincoln tinha acabado de estar. Os italianos não pensaram muito nisso no começo. A Espanha está apenas perdendo tempo, passando a bola para frente e para trás, eles pensaram. Mas, enquanto seguiam a trajetória da bola, uma repentina sensação de perigo surgiu neles. Oh não! Está indo em direção à linha de fundo. Eles perceberam, virando a cabeça para olhar para o lado esquerdo. Lá eles viram o jogador com a camisa vermelha número 10, correndo pela ala a toda velocidade. Di Siglio estava desesperadamente atrás dele, mas não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia diminuir a diferença. Na verdade, Lincoln estava se distanciando cada vez mais. Capítulo 529. Lincoln enfrenta toda a defesa da Itália. As defesas italianas não deveriam cometer erros como esse. Em frente à sua TV, o técnico da Alemanha, Joachim Löw, balançou a cabeça. As táticas do Manchester City não eram particularmente inteligentes. Eles simplesmente utilizavam a largura do campo, movendo a bola por grandes áreas para esticar a defesa do adversário e expor quaisquer brechas. A resposta da Itália também não foi ruim. Quando viram que Lincoln ainda estava no flanco direito, designaram Mattia Di Siglio para marcá-lo. No entanto, Di Siglio claramente não era habilidoso o suficiente para acompanhar Lincoln.
quando Lin fingiu mudar para a esquerda com seus companheiros de equipe. Sigliu o seguiu sem perceber que Lin mudaria de ritmo repentinamente e faria uma curva fechada para trás. Sigliu, não conhecido por sua velocidade, não conseguiu alcançá-lo depois que Lin Quan fez o primeiro movimento. Isso deu à Espanha a oportunidade perfeita para romper o que parecia ser a sólida defesa da Itália. Na verdade, Lin Quan e David Silva romperam juntos. Recebendo o passe de Silva, Lin Quan correu para frente sem perder velocidade. Tudo isso enquanto examinava cuidadosamente as posições dos defensores da Itália. Depois de romper a linha defensiva da Itália, ele avançou para o espaço entre os meio-campistas da Itália e sua linha defensiva. Como a Itália estava usando um sistema de 3 zagueiros, não havia um lateral para bloquear o caminho de Lin. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. Os 3 zagueiros centrais da Itália imediatamente sentiram o perigo e começaram a recuar em direção à sua área de pênalti. Eles estavam dispostos a deixar Lin cruzar da linha de fundo, mas estavam determinados a impedi-lo de cortar para dentro e chutar. Álvaro Morata já tinha corrido perto da ponta da área, mas os italianos Emanuele Giacherini e Daniele De Rossi estavam correndo de volta para defender, trabalhando com sua linha de defesa para criar uma rede de cobertura ao redor de Morata. Um olhar foi tudo que Lin Quan precisou para saber que passar para Morata não era uma opção. Ele rapidamente descartou Morata e começou a procurar outro alvo viável. David Silva estava mais à esquerda, mas a bola não conseguiu passar por 2 ou 3 defensores italianos para chegar até ele. Um cruzamento alto desaceleraria o ataque e desperdiçaria essa oportunidade de um rápido contra-ataque. Silva estava fora, deixando apenas uma opção, Andrés Iniesta. De Rossi, que estava rastreando para trás, viu Lin olhar para Iniesta e com sua vasta experiência, imediatamente reconheceu a intenção de Lin. Sem hesitar, De Rossi mudou seu foco de marcar Morata para bloquear Iniesta. De Rossi, um meio-campista de classe mundial com excelentes habilidades de leitura de jogo, rapidamente fechou Iniesta, não deixando espaço para ele receber a bola. Isso significava que Lin Quan havia perdido outra opção de passe. Morata não era uma opção. Silva também não. E agora Iniesta estava marcado fora da jogada. Os outros jogadores estavam posicionados atrás de Lin, então parecia que sua única opção era passar para trás. Justo quando todos esperavam que ele fizesse isso, Lin Quan desafiou suas expectativas. Ele continuou avançando com a bola. O que ele está tentando fazer? Ele planeja assumir toda a nossa defesa sozinho? Os fãs italianos nas arquibancadas ficaram atônitos. À frente de Lin Quan estava a famosa linha defensiva da Itália, a lendária combinação do BBBC, Chiellini, Bonucci, Barzagli e Buffon. Essa defesa era considerada uma das mais fortes do futebol mundial. Se esses jogadores fossem um pouco mais jovens, poderia facilmente ser argumentado que eles eram os melhores. Esta unidade defensiva ajudou repetidamente a Juventus e a seleção italiana a repelir ataques. Era uma defesa endurecida pela batalha que provou seu valor em muitas partidas cruciais. Os fãs italianos confiavam mais na defesa do que no ataque, então quando viram Lin Quan tentar desafiar toda a defesa italiana sozinho, ficaram indignados. Esse garoto é muito convencido. Vamos, Chiellini, Barzagli, Bonucci, deem uma lição nele e mostrem do que vocês são feitos. Enquanto os fãs italianos estavam confiantes, Chiellini e seus companheiros de equipe estavam muito mais cautelosos. Esta não foi a primeira vez que eles enfrentaram Lin Quan. Ano passado, a Juventus jogou contra o Manchester City 2 vezes na Liga dos Campeões, e durante esses jogos, esse trio muito defensivo sofreu nas mãos de Lin. Então, quando viram Lin avançando ameaçadoramente em direção a eles, sinos de alarme soaram em suas cabeças. Eles ficaram extremamente vigilantes. Do trio da BBC, Chiellini fez o primeiro movimento. Em vez de atacar Lin de forma imprudente, ele se posicionou para bloquear o caminho de Lin, tentando forçá-lo a diminuir a velocidade e dar aos seus companheiros de equipe uma chance de interceptar. Os 3 defensores trabalharam em perfeita harmonia, um se moveu para bloquear, outro cobriu e o terceiro pressionou pela lateral. Se Lin diminuísse o ritmo, ele seria imediatamente cercado e provavelmente perderia a bola. Lin Quan sabia disso bem. Ele olhou para Morata, que estava tentando explorar as brechas criadas pelo movimento de Bonucci e Barzagli para avançar. Barzagli percebeu isso e após uma breve hesitação, decidiu ficar perto de Morata. Como companheiro de equipe de Morata, Barzagli sabia muito bem do que Morata era capaz. Embora Morata às vezes pudesse ser inconsistente, perdendo oportunidades de ouro, quando em forma, ele era um atacante letal. Infelizmente para a Itália, Morata estava em excelente forma durante todo o torneio, então Barzagli não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Mesmo que fosse difícil para Lin passar a bola para Morata de sua posição, Lin não era um jogador comum. Ele era um superstar capaz de fazer o impossível. Barzagli não estava disposto a arriscar. Uma decisão errada poderia ser desastrosa. Com Barzagli marcando Morata, o perigo no lado direito de Lin diminuiu. Lin tomou uma decisão rápida, cortou a bola para trás e driblou horizontalmente para a esquerda. Esse movimento colocou os defensores da Itália em alerta máximo. Lin estava isolado na direita, sem nenhum suporte imediato. Mas se ele conseguisse chegar ao lado esquerdo, seria uma história completamente diferente. Conforme Lin se movia para a esquerda, ele ficava mais perto de Morata, aumentando as chances de uma combinação de passes curtos. O tipo de jogada complexa em que a Espanha se destacava e algo contra o qual a Itália tinha que se proteger. Chiellini e Bonucci imediatamente se moveram com Lin, mantendo-o sob vigilância enquanto criavam uma potencial armadilha de impedimento para Morata, impedindo Lin de passar para ele. Assim que Lin viu que Morata estava em posição de impedimento, ele se absteve de passar a bola. Morata, reconhecendo a armadilha do impedimento, parou sua corrida e recuou, preparando-se para receber a bola de costas para o gol. Ele está preparando um passe de dispensa para Lin?
Barzagli percebeu isso e rapidamente se moveu entre Lin e Morata, cortando qualquer opção de passe. Com a opção Morata neutralizada, Lin procurou outro companheiro de equipe. Desta vez, David Silva, correndo pelo flanco esquerdo, parecia a melhor opção. Os dois jogaram juntos inúmeras vezes, tanto pelo clube quanto pelo país, e sua química era impecável. Se eles se conectassem agora, isso poderia significar um desastre para a Itália. Reconhecendo a ameaça, os italianos Alessandro Florenzi e Marco Parolo imediatamente correram para interceptar, um bloqueando a linha de ultrapassagem e o outro se aproximando de Lin, com o objetivo de encurralá-lo. Lin estava totalmente ciente dos movimentos deles. Mover-se para a esquerda criava oportunidades de combinar com Morata e Silva, mas a opção de passe ideal de Lin sempre era Andrés Iniesta. Infelizmente, De Rossi não caiu nessa. Enquanto seus companheiros de equipe se movimentavam, De Rossi se manteve firme, marcando Iniesta de perto e se recusando a sair da posição. O plano original de Lin não poderia funcionar com De Rossi sendo tão disciplinado. Com todas as outras opções esgotadas, restava apenas um movimento. De repente, Lin mudou o ritmo, cortou para dentro e acelerou em direção à área italiana, onde Barzagli estava esperando. Os olhos de Barzagli se arregalaram quando ele percebeu o que estava acontecendo. Ele está vindo direto para mim. Ele acha que eu sou o elo fraco? Ele não estava errado. Lincoln considerava Barzagli o elo mais fraco. Dos 3 zagueiros italianos, Barzagli era o mais velho, nasceu em 1981 e hoje tem 35 anos. Aos 35 anos, a consciência defensiva de Barzagli ainda era de primeira, e sua experiência era mais rica do que nunca. Mas sua condição física havia inevitavelmente declinado. Lincoln não estava interessado em truques chamativos. Ele queria testar a velocidade de Barzagli, especificamente sua velocidade de reação. Sem diminuir a velocidade, Lin correu diretamente em direção a Barzagli. Isso significava que o duelo que se aproximava terminaria em apenas um round. Barzagli teria apenas uma chance. Uma decisão errada, e ele seria derrotado. Barzagli também sabia disso. Ele se concentrou intensamente nos pés de Lin, pronto para o desafio. Conforme a distância entre eles diminuía rapidamente, Lin fez o primeiro movimento. Seu ombro esquerdo caiu levemente, e ele empurrou a bola para fora com seu pé esquerdo, sugerindo que pretendia passar por Barzagli pela direita. Analistas de futebol há muito estudavam a técnica de drible de Lin. Um movimento notável era seu shoulder drop, que frequentemente era um chamariz. Assim como Lionel Messi, Lin tinha um trabalho de pés rápido como um raio e uma habilidade extraordinária de mudar seu centro de gravidade. Mesmo quando ele se comprometia com um certo movimento, ele conseguia mudar de direção em um instante, tornando quase impossível para os defensores preverem suas verdadeiras intenções. Barzagli, ciente do truque, hesitou por um momento, imaginando se aquilo era apenas uma finta. Não, não é uma finta. Barzagli concluiu que o lado esquerdo de Lin estava bloqueado por seu companheiro de equipe Bonucci, enquanto seu lado direito estava aberto. Fazia mais sentido para Lin cortar para a direita. Num piscar de olhos, Barzagli tomou sua decisão e avançou, tentando interceptar a corrida de Lin pelo lado direito. Mas naquele exato momento, Lin puxou a bola para trás com o pé esquerdo, então a empurrou para frente com o direito. Com um passo rápido, ele mudou seu peso e mudou de direção, disparando para a esquerda em vez da direita. Barzagli, apesar de estar totalmente ciente do que estava acontecendo, não conseguiu reagir a tempo. Seu pé direito nem sequer havia pousado, deixando-o incapaz de ajustar seu equilíbrio. Comparado à agilidade de Lin, Barzagli parecia um carro velho, lento e ultrapassado. Em sua mente, Barzagli só conseguia pensar: estou velho demais para isso. Se ele fosse alguns anos mais novo, talvez não tivesse sido enganado tão facilmente, ou pelo menos não teria parecido tão desamparado. Ainda assim, ele não havia perdido a esperança. Lin o havia ultrapassado, mas Bonucci e Chiellini estavam esperando na frente. Eles eram muito mais ágeis do que ele, especialmente Bonucci, que tinha apenas 29 anos e estava no auge da carreira. Bonucci, que estava marcando Morata, ficou surpreso ao ver Lin passar por Barzagli com tanta velocidade. Ele é tão rápido, pensou Bonucci, percebendo imediatamente o perigo. Reagindo rapidamente, Bonucci se moveu para interceptar Lin, determinado a não deixá-lo cortar para dentro para um chute. O timing de Bonucci foi perfeito. Lin tinha acabado de vencer Barzagli, mas não havia recuperado totalmente o controle do seu ritmo. Foi o momento perfeito para Bonucci intervir e ganhar a bola, mas Lin parecia antecipar o movimento de Bonucci. Em vez de tentar vencê-lo, Lin optou por passar a bola. Um passe? Os olhos de Bonucci se arregalaram de surpresa. Ele imediatamente percebeu o perigo. Ele havia deixado Morata livre. Com certeza, Morata recebeu a bola, de costas para o gol. Morata silenciosamente se parabenizou por ser inteligente o suficiente para se virar a tempo de ver o passe de Lin. Se não tivesse feito isso, não teria conseguido completar a jogada. Sabendo que essa era uma chance rara, Morata não perdeu tempo. Com Chiellini pressionando nas costas, ele passou a bola para Lin Quan. Quando a bola retornou para Lin, ele já estava preparado para o arremesso. Com um chute forte, a bola disparou em direção ao gol. Capítulo 530. O deus da cobrança de falta, Buffon, reduzido a mero espectador. A bola entrou. Gol incrível, inacreditável. Lin Quan praticamente assumiu toda a defesa da Itália sozinho. No estúdio de transmissão da CCTV, os dois comentaristas estavam praticamente cantando louvores a Lin Quan. No entanto, os espectadores que assistiram ao jogo não acharam esse elogio injustificado, pois Lin Quan realmente o merecia. Mais de 80 mil torcedores no Stade de France testemunharam o gol impressionante de Lin Quan e ficaram maravilhados.
Tal objetivo só parece possível no céu. Como alguém poderia testemunhar isso na terra? Momentos depois, aplausos e gritos estrondosos ecoaram pelo estádio. Dezenas de milhares de fãs presentes no local deram a Lincoln os mais entusiasmados aplausos e vivas. Até mesmo os fãs italianos não conseguiram deixar de admirar o gol. Bom trabalho! Del Bosque não conseguiu conter sua excitação quando viu Lincoln marcar. Ele correu para cima e para baixo nas laterais como um louco, abraçando qualquer um que pudesse agarrar, independentemente de fazerem parte do time espanhol ou não. Nas arquibancadas, Guardiola também ficou chocado ao ver o gol de Lincoln. O gol lembrou do famoso gol de Messi contra o Real Madrid, onde a assistência centenária de Busquets e a incrível investida solo de Messi pela defesa do Madrid se tornaram um momento clássico gravado na memória por anos. No entanto, o gol de Lincoln foi ainda mais difícil porque ele tinha muito menos espaço para trabalhar, e a defesa italiana estava mais bem preparada. Mas apesar disso, esse garoto ainda conseguiu marcar. Se não tivesse visto com os próprios olhos, Guardiola não teria acreditado. A forma desse garoto atingiu o pico muito cedo. Guardiola sentiu-se orgulhoso e um pouco preocupado. Lincoln estava em tão boa forma que certamente atrairia mais atenção dos adversários em jogos futuros. Essa preocupação pesava na mente de Guardiola. Ele temia que o desempenho de Lincoln pudesse cair se ele se tornasse um alvo importante para os times adversários. Muitas pessoas, incluindo Guardiola, puderam ver claramente o quão vital Lincoln foi para o time espanhol. Se seu desempenho cair, a Espanha enfrentará um desafio muito mais difícil em sua jornada pela Eurocopa. Enquanto Guardiola pensava no longo prazo, o técnico italiano Antonio Conte tinha uma preocupação mais imediata: como parar Lincoln. Se não conseguissem limitar seu impacto, a Itália estava fadada a perder a partida. Depois que a Espanha assumiu a liderança, seus jogadores ganharam confiança. Eles não apenas jogaram com mais paciência, mas também se tornaram mais seguros em sua abordagem. Por outro lado, a Itália parecia abalada pelo gol que acabará de sofrer. Quando o jogo recomeçou, muitos dos jogadores ainda estavam atordoados e não haviam recuperado totalmente a compostura. Alguns jogadores italianos queriam atacar e empatar o placar, enquanto outros achavam que deveriam se concentrar primeiro na defesa e resistir ao ímpeto ofensivo da Espanha. O desentendimento interno da equipe levou a uma sensação de confusão no jogo da Itália. A Espanha, é claro, não estava disposta a deixar tal oportunidade escapar. Aos 42 minutos do primeiro tempo, a Espanha lançou outro ataque feroz, novamente mirando de Siglio. Aproveitando o nervosismo dos jogadores italianos, Lincoln combinou com o lateral direito Juanfran para abrir caminho facilmente. Lincoln então passou a bola para Juanfran, que fez uma rápida corrida pelo flanco, enquanto o próprio Lincoln fez uma corrida decisiva no espaço entre os defensores. Enquanto Giaccherini seguia Juanfran, foi de Rossi quem teve que intervir para cobrir Lincoln. Mas assim que de Rossi se moveu, Juanfran passou a bola de volta para Lincoln. Lincoln percebeu que Parolo estava mudando de posição na defesa italiana e explorou a lacuna passando a bola direto pelo meio. Com de Rossi agora fora de posição, Iniesta ficou sem marcação. A pressão de Lincoln na defesa e o movimento de Parolo para cobrir permitiram que Iniesta tivesse um segundo e meio para avaliar a situação com calma. Com Morata, Lincoln e David Silva avançando, a defesa italiana, embora ainda bem organizada, estava começando a mostrar falhas devido ao ataque triplo da Espanha. Iniesta tomou sua decisão rapidamente, mas quando estava prestes a passar, foi derrubado por trás por Pelé. Pelé tentou pegar a bola, na esperança de pegar Iniesta desprevenido, mas errou a bola e acabou cometendo falta no jogador. Após a falta, Pelé não discutiu e imediatamente estendeu a mão para ajudar Iniesta a se levantar, reconhecendo seu erro. Apesar da boa atitude de Pelé, o árbitro considerou a entrada perigosa e lhe deu cartão amarelo. Iniesta fez uma careta enquanto esfregava a canela, que ainda doía apesar das caneleiras. Se Pelé não tivesse recuado no último segundo, Iniesta poderia ter se machucado ainda mais. O contra-ataque da Espanha foi interrompido, mas eles ganharam uma falta a cerca de 38 metros do gol. Era um pouco longe para tentar um tiro direto, então Iniesta, Lincoln e Fábregas discutiram suas opções. Deveríamos tentar uma jogada ensaiada e mandar Ramos e Piqué para disputar a cabeçada? O time da Espanha não era particularmente alto no geral. Além do goleiro, apenas 4 jogadores tinham mais de 1,80 metros de altura, e Juanfran tinha pouco mais de 1,81 metros. Isso significava que não havia muitas opções de jogadores que pudessem disputar bolas aéreas na área. As melhores escolhas eram os zagueiros Piqué e Ramos. Morata também era bom no jogo aéreo, mas era inconsistente, então o time não depositou muita esperança nele. Lincoln olhou para os defensores italianos. Chiellini tinha 1,87 metros, Bonucci 1,90 e até Barzagli, o mais baixo, tinha 1,86. Incluindo de Rossi, 1,85, Parolo 1,84 e Pelé 1,94, a Espanha não teve muitas chances no jogo aéreo. Por que não fazemos um chute direto? Não temos altura suficiente, e eles têm uma vantagem clara. Se cruzarmos a bola para dentro da área, estaremos apenas dando a eles a posse de bola. Depois de dar uma olhada na escalação da Itália, Fábregas e Iniesta concordaram. Então você chuta. Isso está além do meu alcance, disse Iniesta, desistindo da chance de chutar. Fábregas também assentiu. Você tem aquele chute livre especial em curva S no seu arsenal, certo? Acho que você deveria tentar. Com ambos os jogadores concordando, Lincoln não recusou. Ele pegou a bola, pisou na grama para firmá-la e colocou-a no chão com cuidado. Ao ver Lincoln comandar a cobrança de falta, a expectativa da torcida aumentou. Embora o nome de Lincoln não fosse tão famoso quanto o de lendas das cobranças de falta como Juninho ou Roberto Carlos, nenhum goleiro ousou subestimar suas cobranças de falta. O goleiro italiano, Buffon, já havia aprendido isso da maneira mais difícil. Assim que Buffon viu Lincoln se aproximar da bola, alarmes soaram em sua mente.
Dessa distância, não havia muitas maneiras de marcar. Uma no Clebal, um tiro livre em curva S? Provavelmente era um desses dois. Como um dos goleiros mais experientes do futebol, Buffon enfrentou inúmeros especialistas em cobranças de falta. Depois de considerar as possíveis escolhas de Lincoln, Buffon se preparou para o desafio. Lincoln preparou a bola e recuou vários passos. Depois de recuar 7 ou 8 passos, ele olhou para o gol, respirou fundo e começou a correr. Aí vem. Buffon arregalou os olhos, totalmente focado, sem ousar tirá-los de Lincoln nem por um segundo. A muralha defensiva da Itália observava atentamente os movimentos de Lincoln, pronta para atacar a qualquer momento. 1 passo, 2 passos, 3 passos. Lincoln rapidamente alcançou a bola, e Buffon julgou que ele iria chutar com o pé esquerdo. Embora Lincoln não fosse ambidestro, Buffon estudou suas cobranças de falta e descobriu que Lincoln geralmente as cobrava com o pé direito. Por que usar o pé esquerdo dessa vez? Poderia ser uma nova técnica? Apesar dos muitos pensamentos que passavam por sua mente, os olhos de Buffon nunca deixaram Lincoln, observando até mesmo o menor movimento em suas coxas tensas e panturrilhas balançando. O que ele viu o deixou atordoado. A coxa esquerda de Lincoln mal se moveu, e o golpe pareceu depender quase que inteiramente da panturrilha para dar força. Essa técnica tornaria extremamente difícil para o goleiro prever a trajetória da bola e limitaria ainda mais seu tempo de reação. Mas espere, esse movimento parecia familiar. Estrondo. Um som alto ecoou quando Lincoln golpeou a bola com a parte externa do pé esquerdo, atingindo a área perto da válvula da bola. A bola disparou no ar com uma velocidade incrível e um giro forte. Bastava um olhar e ficava claro que era um tiro poderoso. Muitos ficaram surpresos ao ver como um jogador tão pequeno como Lincoln conseguia gerar tanta potência para um golpe tão forte. Os torcedores espanhóis e italianos nas arquibancadas prenderam a respiração, os primeiros rezando aos céus para que a bola entrasse e decidisse o jogo, enquanto os últimos rezavam exatamente pelo oposto. Enquanto Buffon observava o voo da bola, aquele sentimento familiar em seu coração ficava mais forte. Agora ele tinha certeza, esse não era o estilo habitual de cobrança de falta de Lincoln. Apesar da confusão, as reações de Buffon foram extremamente rápidas. Quando a bola passou por cima da barreira e começou a cair em direção ao canto superior direito do gol, Buffon mergulhou, com a mão direita estendida para acompanhar a trajetória da bola. Ao ver isso, os fãs italianos deram um suspiro de alívio. Apesar da idade, Buffon ainda era o jogador mais confiável na defesa da Itália. Ao ver os dedos de Buffon tocarem na bola, os torcedores espanhóis ficaram arrasados. A cobrança de falta de Lincoln foi da mais alta qualidade, potente e bem colocada com uma curva e trajetória excelentes. Mas infelizmente ele enfrentou o lendário goleiro italiano, Buffon, o melhor do mundo. No entanto, quando os fãs italianos achavam que o perigo havia passado e os espanhóis estavam perdendo as esperanças, os dedos de Buffon sentiram uma força tremenda atingir sua mão, jogando-a violentamente para o lado. O que? Isso não pode ser real. Buffon observou incrédulo enquanto a bola, agora levemente desviada, ainda seguia em direção ao gol. Sua mente estava em turbulência. O longo alcance, o ângulo preciso, o giro intenso e a potência imensa, tudo isso fez sentido na mente de Buffon, lembrando de alguém que havia se aposentado há 10 anos. Um homem que já foi conhecido por tratar cobranças de falta como pênaltis, um homem aclamado como o maior cobrador de faltas de todos os tempos, Sinisa Mihajlovic. Naquele momento, Buffon percebeu exatamente em quem Lincoln havia se inspirado para marcar sua falta. Mas era tarde demais, a bola já havia cruzado a linha do gol. Quando a bola atingiu o fundo da rede, o árbitro imediatamente apitou para sinalizar o gol. O placar mudou para 2-0, com a Espanha ampliando ainda mais a vantagem pouco antes do final do primeiro tempo. A Itália agora estava no limite. O gol de Lincoln deixou o estádio inteiro em frenesi. Os fãs ficaram completamente cativados, gritando seu nome freneticamente. Os jogadores espanhóis, após testemunharem esse gol inacreditável, correram em direção a Lincoln em frenesi, com Morata até mesmo caindo de joelhos em adoração, demonstrando sua maior admiração. O gol foi simplesmente impressionante e marcar um gol contra Buffon, de todas as pessoas, foi um feito extraordinário. Vendo o gesto de Morata, os outros jogadores seguiram o exemplo, curvando-se diante de Lincoln em admiração, até mesmo os veteranos mais velhos e experientes. Essa cena deixou os fãs no estádio sem palavras. Uau, eu não sabia que o Príncipe Lin tinha um status tão alto dentro do time espanhol. A julgar pelas reações deles, eles realmente o admiram. Haha, se eu tivesse um companheiro de equipe como ele, eu também me curvaria. Esse é um ponto válido. Um líder de equipe que consistentemente leva sua equipe à vitória naturalmente ganharia o respeito e a admiração de seus companheiros de equipe. À margem do campo, Del Bosque estava radiante. Ele percebeu que desde que Lincoln voltou ao time, vencer jogos ficou muito mais fácil, e ele não precisava mais se preocupar com o resultado enquanto estava no banco. Isso foi um contraste gritante com o que ele sentiu durante a fase de grupos, quando mesmo na liderança, ele nunca se sentiu seguro. Mas agora com Lincoln em campo, Del Bosque se sentiu à vontade. Enquanto o treinador espanhol estava todo sorrisos, Conte não estava. Suas sobrancelhas franziram em frustração. A defesa da Itália era forte, mas suas opções de ataque eram limitadas. Com um gol de desvantagem ainda havia uma chance de reagir, mas estar perdendo por 2 gols tornou a recuperação muito mais difícil. No momento, Conte nem sabia como abordar o segundo tempo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.